Om Shanti, Namastê pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um grupo de estudos aqui na Casa Shanti. Hoje eu vou pedir licença para vocês. Ei moça! Hoje eu vou pedir licença para vocês que eu estou de camiseta, tá muito quente, tá muito calor aqui. Inclusive aí tem toda a iluminação aqui que deixa mais quente. Eu geralmente quando eu vou dar uma aula assim, eu não gosto de vir de camiseta igual eu tô. Mas vou pedir licença mesmo, porque está muito calor e se eu vestir uma camisa aqui, eu vou derreter. A Cristiana tá falando lá em Portugal, deve estar friozinho, né? Tá de blusa, Silvia também, ó, cobertor, edredom, Suzana também tá de blusa de frio. Muito bem. Olha, lembra que no grupo de estudos os microfones ficam liberados a qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem liberar e fazer pergunta mesmo, participar, tá? Inclusive, esse tema do grupo de estudos de hoje foi ideia de uma pessoa que eu não guardei o nome, porque eu recebo muita mensagem aqui, mas que colocou na área de membros, né? Falando, Afonso, você tem tanto conteúdo sobre os 8 passos do yoga, mas tem no YouTube, tem no Instagram, e não tem esse conteúdo aqui dentro da Casa Shanti. Então eu gostaria que tivesse. Na verdade, a gente já tem esse conteúdo aqui na Casa Shanti. Esse conteúdo vocês conseguem encontrar naquelas 30 aulas. Então, lá nas 30 aulas, eu começo a falar sobre cada um desses 8 passos, mas assim, na forma de um grupo de estudos, onde vocês podem tirar dúvidas, a gente não tem. Então, qual que é a minha ideia? Eu fiz para vocês e vou passar para vocês no Telegram exatamente da forma como eu fiz para mim. Quando eu queria aplicar o yoga na minha vida e estudava e guardava umas coisinhas, esquecia outras, e aí a coisa ia fluindo. Então, o que que eu fiz? Eu elaborei como se fosse uma planilha mesmo, e aí eu vou ensinar para vocês como usar essa planilha. Só que ao invés de colocar as palavras lá com um tema, com os nomes, por exemplo, Dharana, Dhyana, Pratyahara, Pranayama, ao invés de colocar assim, eu coloquei numa linguagem bem simples para a gente entender. Eu vou mostrar para vocês, e aí no final eu vou deixar essa planilha lá no Telegram, vou mostrar para vocês como que eu utilizo. Deixa eu ver onde que ela está aqui, peraí. Porque fica um monte de coisa aberta, planilha sem título. Fica um monte de coisa aberta aqui. Eu acho que é essa. Isso. Vocês estão conseguindo ver a planilha na tela certinho? Perfeito, então. Então, esse aqui é um arquivo que eu criei, um arquivo em PDF. E quando eu era estudante, assim, no meu primeiro curso de formação, para mentalizar, para guardar, eu fiz essa planilha para mim. E aí hoje eu elaborei uma outra para vocês, coloquei aqui a logo da Casa Chante, e eu vou explicar para vocês como que a gente deve utilizar essa planilha. E nessa planilha, você vai perceber o que que você pode melhorar na sua prática. Por quê? Eu vou bater numa tecla aqui que eu sempre falo, é uma teclinha que eu sempre bato, né? E acho que todo mundo que está aqui na Casa Chante já sabe sobre isso. Yoga não é atividade física. A gente não está aqui só para fazer asanas. Mas a gente também não pode esquecer dos asanas. Os asanas também é um passo importante. É um passo importante da prática. Mas não é só isso. Yoga não é atividade física mesmo. Yoga é um caminho espiritual. A gente pode considerar como uma filosofia de vida, como um caminho de espiritualidade. Yoga a gente pode considerar como sendo uma técnica. Tudo isso a gente pode considerar da prática. Só que na maioria das pessoas, assim, estou para falar com vocês que 70% dos praticantes praticam asana e rola o tapetinho e vai embora para casa, né? E aí não está praticando yoga mesmo, tá praticando como uma ginástica. É claro que à medida que você vai também praticando os asanas, você vai se purificando, você consegue se observar, você consegue se conhecer melhor, mas vai além disso. Então, qual que é a ideia com essa planilha e com esse grupo de estudos? Que a gente entenda o que que é o yoga e que a gente tente aplicar isso dentro da nossa realidade. Então, como é que funciona essa planilha que eu vou oferecer, vou entregar ela para vocês em PDF lá no Telegram, no final aqui do nosso grupo de estudos. Aqui você coloca seu nome, preenche lá. Aqui você coloca o mês que você está fazendo. Então vamos supor que você vai começar a fazer amanhã. Aliás, a gente podia começar a fazer hoje aqui já no grupo, né? Aí a gente vai percebendo. Ah, mas hoje é dia 23, não tem problema. Você começa aqui, você coloca aqui mês, eu coloco um espaço grande, você coloca fevereiro/março. Você começa dia 23.
Não tem nenhum problema. E depois que eu chegar em março, você volta no dia 1. Então, dia 23 de fevereiro, e depois você volta no dia 1. Aí você coloca o mês que essa planilha está servindo e o ano, que depois você vai guardando esse material. Durante muito tempo eu fiz essa planilha, que foi a forma que eu tive de decorar, de mentalizar. E aqui a gente faz um olhar muito sincero para a nossa prática, né? E um olhar muito sincero para a nossa vida. Porque eu vou colocando ali as palavras em português. Porque mais importante, acho que eu estou vendo um erro até de digitação. Mais importante do que a gente entender os termos, o que é dharana, o que é dhyana, é a gente entender em português mesmo, de que maneira que eu posso aplicar o yoga na minha vida. Então, como que eu faço? Eu gostaria que vocês começassem a pensar, e a gente vai falar sobre cada tema aqui, tá? Lembrando que esses temas já estão presentes lá naquela apostila que vocês têm, uma apostila que tem aqui na Casa Shanti, que faz parte daquele programa das 30 aulas. A Casa Shanti começou com aquilo ali, a Casa Shanti Online, né? Aliás, são os vídeos mais antigos, né? Eu tô com uma bermuda laranja, uma camisa com um negocinho laranja assim, com a voz muito grossa, e falo algumas coisas lá, até algumas palavras, né? Que hoje eu reconheço que tem uma pronúncia não muito correta, como chakra, como chaturanga, né? Isso que eu falo com você, a gente nunca para de estudar yoga, né? A gente sempre vai aprendendo mais. Então, nessas 30 aulas eu já falo sobre os 8 passos. Vocês já têm esse conteúdo lá, tá? Aí como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, no final do dia, todos os dias, antes de dormir, você tá com a sua tabelinha lá. Aí você entra aqui e fala, bom, hoje é dia 23 de fevereiro. Não violência. Hoje eu pratiquei não violência? Pratiquei. Então marca um X. Ah, não, hoje eu briguei com meu vizinho, hoje eu me obriguei a fazer tal coisa, então eu não vou marcar. A gente tem que ser muito sincero aqui, que é para isso, na verdade, não é para a gente se julgar, nem para ninguém, não é para ninguém me mostrar essa tabela também. Isso é uma coisa sua, que é para você se observar, para você se olhar e você fazer um olhar sincero para a sua prática. Verdade benevolente. Foi tranquilo hoje? Foi. A gente vai conversar sobre esses termos. Marco um X. Não roubar, marco um X. Direcionar energia. Né? Eu permaneci, por exemplo, conectado. Eu direcionei a minha energia de hoje para coisas certas. Né? Permaneci conectado com a consciência cósmica em algum momento. Simplicidade, marco um X. A impureza. Ah, não, hoje não. Hoje eu vi que minha cabeça estava muito agitada e eu não vou marcar pureza, não. Ah, não, hoje eu vi que meu banheiro estava já no estado de. E aí, pureza até nesse sentido, né? Estava no estado. Hoje eu fiquei com preguiça de limpar, então hoje eu não vou marcar o X aqui, não. Contentamento, como é que foi no dia de hoje? Disciplina, como é que foi meu dia hoje? Autoestudo, eu parei para me observar, eu fiz uma sessão de análise, ou até estudo mesmo. Eu li, nem que seja uma frase. Às vezes a gente até posta uma, eu não li hoje, eu não peguei um livro hoje para ler nada. Pô, mas eu entrei lá, eu vi nos stories lá da Casa Chante uma frase tão legal, eu aprendi alguma coisa hoje. Isso também é considerado como autoestudo, né? Você aprendeu alguma coisinha legal, devoção em algum momento. E depois eu coloquei aqui, ó, posturas. Hoje eu fiz aula de posturas, marco um X. Fiz algum pranayama, ou pelo menos prestei atenção na minha respiração. Eu observei os meus 5 sentidos em algum momento do meu dia. Fiz algum exercício de concentração. Eu pratiquei meditação. Aí o próximo seria o samadhi, né, que é a iluminação. Se você tivesse iluminado, você não precisava nem estar fazendo essa ficha, né? Nem precisava estar aqui fazendo yoga. Mas como a gente não está ainda, aí eu coloquei uma palavra ali, gentileza. Eu fui uma pessoa gentil, né? Que para mim é uma qualidade de uma pessoa iluminada. Eu fui uma pessoa gentil no dia de hoje? Não, não fui não. Então eu não marco. Fui. Então eu marco. E aqui no final da tabela eu deixei outras coisas, outros espaços para você colocar para as coisas que são importantes para você ser um ser humano melhor. Eu coloco, que eu sempre coloco para mim, minha alimentação hoje foi legal? Ah, hoje foi, hoje eu comi de forma tranquila, de forma consciente. Ah, talvez eu não sou vegetariano, não sou vegano, mas eu fiz uma alimentação boa, eu me alimentei, eu me nutri. Eu vou marcar X. Ah, não, hoje, nossa, hoje eu comi muito carboidrato, não foi muito legal, hoje eu não vou marcar não. Aí eu coloquei assim, mantra, em algum momento eu entoei algum mantra hoje, eu me conectei com algum mantra, com essa vibração. Ah, de manhã eu entoei o mantra Om, beleza. Ah não, hoje eu esqueci de entoar o mantra, então não vou marcar. E aqui eu deixei um espaço
para vocês preencherem com outras coisas que vocês acham que é importante para vocês. E aí eu queria propor um desafio aqui para a gente. Eu gostaria de propor para todo mundo que está ao vivo, ou todo mundo que está assistindo gravado, da gente imprimir. A gente fazer isso durante um mês, e aí no próximo grupo de estudos, do mês de março, a gente vir com a nossa tabelinha. E aí a gente ia vir aqui com ela e falar assim, olha, eu vi aqui que essa parte da simplicidade, nossa, eu tenho que melhorar muito isso. Ah, eu vi aqui que foi nas posturas. Eu faço as outras coisas, mas eu quase não marquei X nas posturas. Ah, eu não fiz a meditação nenhum dia. Por quê? Quando a gente começar a colocar dessa forma, a gente vai ter muita clareza de onde que a gente precisa melhorar. Então, essa planilha, ela vai nos ajudar a identificar. Pô, eu estou no caminho do yoga, mas tem isso aqui que eu posso melhorar. Tem isso aqui que eu ainda preciso mudar. E aí você vai começar a entender. Aí o que que a gente faz? No próximo mês, a gente pode trocar a tabelinha e colocar os nomes corretos. Aí sim a gente começar a aprender em sânscrito. Então, onde tem respiração, a gente coloca pranayama. Onde tem concentração, a gente coloca a palavra dharana. Onde tem a palavra dhyana, não, meditação, a gente coloca dhyana. E assim por diante, que a gente pode começar a colocar os temas em sânscrito para a gente aprender os temas em sânscrito. Então, eu vou perguntar aqui para a gente assumir um compromisso. Não é assumir um compromisso comigo, é assumir um compromisso com a consciência cósmica, é assumir um compromisso com Deus. E aí, se você não puder, tudo bem, não assuma. Mas quem puder assumir o compromisso de imprimir essa tabelinha e falar, é durante um mês. Eu vou fazer essa tabelinha até o próximo grupo de estudos. Quem quer assumir esse compromisso aqui agora, de fazer e no próximo grupo trazer ela impressa e apresentar para a gente quais foram as dificuldades e onde que foi mais fácil. Quem topa fazer esse desafio aí de um mês? Cristiana, Silvia, Suzana, Kátia, Cristina, Adriana. Tô te vendo aí. Eu? Ah, Boa beleza. noite. Boa noite. Eu tô Eu vou vendo que você tá na fazer, rua. claro que sim. Estou na rua voltando para casa. Tá chovendo aqui um pouquinho. Eu Beleza, topo então. sim e vou começa amanhã, né? Porque Começa hoje eu amanhã. não lembro de tudo. Não, começa amanhã, não tem problema. Que aí Fechado. amanhã, beleza. Amanhã a gente tem um Aí eu, tempinho. Oh, desculpa, eu cliquei e desligou. Se você quiser falar, pode clicar. aí eu mostro para todo mundo, né? Isso. No final, no Tá, mês que vem, a gente traz a tabelinha impressa e aí a gente vai mostrar quais são as nossas dificuldades, tá bom. tá? Combinado. Lembrando que quem estiver assistindo esse conteúdo gravado, deixa na área de membros escrito. Eu vou participar. O pessoal do YouTube, que faz parte aqui, né, como membro do canal e que está assistindo esse conteúdo depois, deixa nos comentários. Eu vou participar. E aí você imprime a tabelinha e aí no mês que vem a gente traz a tabelinha. Gente, isso, como eu expliquei para vocês, não é para a gente se julgar, mas é para a gente acolher as dificuldades, a gente identificar onde que eu posso melhorar. E aí eu queria que cada um de vocês pensasse e falasse. Até o final da aula, a gente vai voltar lá na tabelinha. E naquela parte que eu coloquei alimentação, que eu coloquei mantra, eu vou pedir para que vocês falem o que que vocês adicionariam aí de coisas que você sabe que você precisaria melhorar no seu dia a dia, porque talvez a Cristiana vai falar alguma coisa e o que a Cristiana vai falar, talvez era uma ideia que a Silvia não teve, mas a Silvia vai falar, boa, eu posso adicionar isso na minha tabela, né? E aí a gente traz essa tabela no final, no nosso próximo grupo de estudos, que eu já vou até falar mais ou menos a data que a gente já deixa meio programado, ó, em março, vai ser no dia 30 de março. Então a gente vai ter mais de um mês aí para frente para a gente poder fazer. Mês de fevereiro, que ele é pequenininho, né? Em março a gente vai ter 5 quintas-feiras. E aí, tomara que você esteja com a tabela toda marcada com X, mas também vamos tentar não mentir para a gente mesmo, né? Percebeu, por exemplo, que você não marcou o X em algum lugar daquela tabelinha, tem alguma coisa aí que você precisa melhorar. E aí a gente vai entrar aqui e a gente vai identificar. Cristina, Kátia vai falar assim, ó, essa parte aí da meditação não foi legal. E aí, eu, enquanto professor, posso até começar a propor alguma programação diferente dentro da Casa Chante para ajudar vocês a colocar
essa filosofia de vida em prática. Tranquilo? Ok? Maravilha. Então, o desafio está lançado. No próximo mês, a gente vai apresentar essa tabelinha aqui. Todo mundo confirmou, hein? Todo mundo confirmou. Não está marcando comigo, não, hein? Está marcando com a consciência cósmica, está marcando com Deus, tá? Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar um pouquinho sobre os 8 passos, para a gente ver como é que a gente preenche a tabela. Pessoal que está chegando agora, a Mila, a Gilda, a Suzy está com a câmerazinha fechada, mas só para mostrar para vocês, ó, eu preparei essa tabelinha aqui. Aqui a gente tem os 8 passos do yoga, mas tudo escrito em português. E aí a ideia é passar essa planilha para todo mundo e a gente vai marcar X no final do dia. Você olha tudo o que você fez e o que você fez você marca o X. O que você não fez você vai deixar em branco. E essa vai ser uma maneira que a gente vai ter durante um mês de identificar onde que eu posso melhorar na minha prática de yoga, tá? E aí, vou passar essa tabelinha para vocês lá no Telegram depois da aula. E aí tem uma questão. É importante que a gente conheça os 8 passos, né? Porque talvez a gente fale assim, 5 sentidos. Não entendi. Verdade benevolente. Eu sou uma pessoa que fala a verdade. Simplicidade. Eu sou uma pessoa simples, né? A gente às vezes pensa que é dessa maneira que funciona. E às vezes não é bem assim. A gente precisa entender um pouquinho esses 8 passos. Então, para entender esses 8 passos, eu fiz uma coisa aqui, eu tenho até que pedir autorização, né, para o pessoal que está fazendo o curso de formação. Quem já fez o curso de formação vai ser muito bom que vai poder rever, tirar dúvida e me ajudar a explicar, tá? Quem não está no curso de formação, não tem problema. Eu peguei os slides do curso de formação de instrutores de yoga, os slides mesmo da aula que eu dou sobre os 8 passos do yoga, e eu trouxe esses slides aqui para o nosso grupo de estudos. Então, eu vou mostrar para vocês que essa aula lá no grupo de estudos, ó, Cristiana, Adriana, já conhece esses slides, já viu isso aqui em algum momento da vida, né? Que já fizeram a formação com a gente aqui, e é uma forma da gente relembrar. E aí eu gostaria que vocês que já fizeram o curso de formação, aproveitassem aqui também, se quiser liberar o microfone, ou usar o bate-papo, contar em algum momento, eu já estou dando aula, eu ensino isso para os alunos de tal maneira, porque vocês vão ver que muita coisa que vai ser falada aqui nos slides, são coisas que quando a gente faz prática de asanas, quando a gente faz posturas, o professor já te falou, de alguma maneira. São um conhecimento que muitas vezes vocês já têm, tá? E depois preenchendo a tabelinha, a gente vai ver onde que a gente pode melhorar. Bom, primeira coisa, a gente precisa entender que esses 8 passos do yoga é que vão dar sentido à nossa prática de yoga. E isso é uma coisa que eu gostaria muito que todos os meus alunos da Casa Shanti, aí eu falando Shanti, que todos os alunos da Casa Shanti entendessem isso, que esses 8 passos é que vão dar sentido para a prática. Mas eu gostaria que vocês observassem uma coisa também. É claro que agora aqui no Brasil são 19 horas, tem gente que está voltando do trabalho, como a Adriana, tem gente que não está em casa. Mas percebam uma coisa. Se eu estivesse dando uma aula de asanas aqui, a gente teria no mínimo 50 pessoas. Porque as pessoas, elas têm muito interesse nos asanas. Porque elas acham que, eu vou perder uns quilos, vou suar um pouquinho, vou sentir melhor com o corpo, né? Vou alongar, vou tirar as dores do corpo. Isso tudo acontece. Nos asanas, isso acontece. Na filosofia do yoga, às vezes não acontece tanto. Porque vai exigir também uma disciplina fora do tapete. E nos asanas, eu sempre coloco a consciência para os alunos, olha, yoga, se você não consegue fazer, tudo bem. Se você não consegue colocar o pé aqui atrás, nós temos uma variação. Se a sua cabeça não encosta no joelho, a gente tem uma variação que você pode fazer. Não tem nenhum problema nos asanas. Aí a pessoa se sente muito acolhida, porque, eu não consigo fazer, eu faço o que eu dou conta. E tá certo. Mas na filosofia do yoga isso não funciona. Na filosofia do yoga, não dá para a gente falar assim, então se você não vai falar a verdade, a gente cria uma variação. Não, não existe. Ou você fala a verdade, ou você não fala. Porque a mentira, ela atrapalha o caminho espiritual. Então, quando a gente pega a parte filosófica, a gente tem que se haver com muitas questões do nosso dia a dia. E tem questões que a gente, às vezes, não está pronto para encarar.
Então, eu tenho certeza que se essa aula fosse uma aula de asanas, de posturas, uma aula de vinyasa, uma aula de hatha yoga, como a gente faz de manhã tem mais de 50 pessoas online, sempre tem. Eu entendo que esse horário agora é um horário complicado, mas eu também sei que muitas pessoas, de forma inconsciente, tá? Algumas consciente, mas muitas de forma inconsciente, fogem da filosofia do yoga, fogem da outra parte. E aí fazem os asanas e tá tudo bem, porque é a primeira parte, né? A gente geralmente chega praticando yoga pelas posturas. E aí tudo tem o tempo, né? Tem o tempo correto da gente apreciar a filosofia, entender que é um caminho espiritual. Mas muitas pessoas fogem porque você tem que se haver com muitas questões do seu dia a dia para implantar isso no seu dia a dia. Mas a gente só pode falar verdadeiramente que a gente é um yogi quando a gente está aplicando essa filosofia na nossa vida. Do contrário, a gente pratica asanas, a gente pratica posturas. E é igual terapia, né, gente? É igual análise. Quem faz terapia aqui, quem já passou pelo processo de terapia, tem dia que a gente não vai na sessão, a gente prefere pagar. Tipo assim, não vou poder ir hoje não, aí você cria uma boa desculpa lá com o seu terapeuta. Não vai dar para ir hoje não, porque não sei o que, não sei o que, eu vou até te pagar a sessão. Você está fugindo, né? De alguma questão que você precisa encarar, mas cada um tem o seu tempo de encarar as próprias questões. Então também a gente não pode julgar, só que a gente precisa entender que nos asanas nós temos variações, nós temos adaptações, mas essas variações e essas adaptações não existem na filosofia. Ou você trabalhou a simplicidade ou você não trabalhou. Ou você trabalhou no dia a pureza, ou você não trabalhou. Não tem variações na parte filosófica. Então, muitas pessoas às vezes não se sentem prontas ainda. Algumas porque não entenderam, porque na verdade não é complicado aplicar essa filosofia na vida. Criar esse caminho espiritual não é difícil fazer, não é complicado, mas algumas pessoas realmente ainda não estão prontas, e aí é isso que eu gostaria que vocês começassem a pensar. Outra forma que eu vejo que muita gente não está pronta e que às vezes não se interessa pela filosofia é que, por exemplo, eu coloco na área de membros. Aí eu coloco na área de membros uma aula de Hatha Yoga para desintoxicar. Surge um monte de dúvida, um monte de pergunta. Coloco a aula teórica. Não tem muita pergunta. Né? Muita gente chega no yoga através dos asanas, através das atividades. Mas o papel do professor é levar as pessoas além dos asanas, levar para além do tapetinho. E aí é a nossa função aqui na Casa Shanti. Só que também respeitar o tempo da pessoa. Né? Porque se a pessoa já chega também, você já começa, agora você tem que fazer isso, tem que fazer isso, ela já não vai, porque nada tem que, né? E cada um tem o seu processo. Mas se você está praticando só os 8 passos, se você não está praticando os 8 passos do yoga, a prática ela realmente vai perdendo um pouquinho o sentido. Por isso que nós, enquanto professores, a gente precisa colocar os 8 passos dentro da prática. Se todo mundo fizesse os 8 passos, eu não precisaria, no início da minha aula, fazer um momento de introspecção, um momento de visualização. Eu chegaria e faria os asanas com os alunos, guiando, orientando, né? Mas eu preciso colocar esses 8 passos para que a minha prática fique bem completinha. Então, yoga, a gente pode falar que é um caminho espiritual, a gente pode falar que é um estilo de vida que exige disciplina, a gente pode falar que é uma filosofia de vida, a gente pode falar que yoga é uma técnica, tá? Porque tudo isso se encaixa como definição. E eu coloquei ali que também eu conheço muitas pessoas, não sei se vocês já conhecem, até na internet eu vejo isso, pessoas que falam assim: eu já cheguei num ponto do yoga que eu não mais preciso praticar os asanas. Eu agora faço só a parte filosófica. E aí a gente tá errado também, né? Porque dentro dos 8 passos, os asanas fazem parte. Então, quando você pegou sua tabelinha, você não marcou o X nos asanas, é porque algo está faltando ali, tá? Na sua prática diária. Então, a partir da prática constante, isso aqui é o que fala os Yoga Sutras, a gente já vai entender o que é. A partir da prática constante dos membros do yoga, as impurezas da mente são destruídas, conduzindo à iluminação da sabedoria judiciosa. Ou seja, a gente tem membros, 8 passos, e a partir do momento que você pega essa tabelinha que eu vou passar para você, e você começa a praticar aquilo todos os dias, é a partir da prática daquilo ali todos os dias que você vai começar a retirar as impurezas da mente, destruir essas impurezas e conduzir a sua mente para o processo de iluminação.
Isso aqui, ó, Yoga Sutras 2.28. Yoga Sutras é o que dá a base para o que a gente chama de Ashtanga Yoga. Pessoal aí do curso de formação que já fez a formação comigo, lembra bem disso, né? Ashta. O que significa Ashta? Significa 8. Yanga significa membro ou passo. Então, Ashtanga Yoga, 8 passos do yoga, 8 membros do yoga. E aí a gente tem um livro que é chamado Yoga Sutras. Esse livro é um livro muito interessante e que, inclusive, se você pegar para ler esse livro, talvez você não vai entender nada. Quer ver? Eu estou com uma versão dele aqui. Vou ler sem o comentário. Aí você fica todo animado. Nossa, é o primeiro livro que foi escrito sobre yoga. Então o yoga ele começa lá numa civilização muito antiga, que inclusive é descoberta há séculos passados agora, e uma sociedade que era não violenta, que cultivava a arte, a doçura, a natureza, as músicas, inventou a medicina e o próprio yoga, a meditação. E a sociedade, em um momento, ela foi invadida e muita coisa se perdeu. Muitos e muitos anos, eu estou falando tipo 3.000 anos depois que essa sociedade já tinha acabado, é que o primeiro livro de yoga foi escrito. Então imagina o tanto de coisa que se perdeu nessa história, que é uma história muito bonita. E aí, mas existe o primeiro livro que foi escrito sobre yoga. E esse livro chama Yoga Sutras. E o mais curioso é que ele não fala sobre Trikonasana, Virabhadrasana, Vrikshasana, postura da árvore, do triângulo, do guerreiro. Ele não fala nada disso. Esse livro de yoga não fala nada disso. Isso aqui que a gente está estudando, os 8 passos, é estudar os Yoga Sutras, que é o que esse livro fala. E aí você fala assim, então para praticar yoga, eu compro o livro Yoga Sutras, eu faço download dele na internet e leio os sutras. Pode ser? Pode ser. Aí eu vou mostrar para você. Você pega lá, tá assim, ó, sei lá, vamos lá. 15. Para o sábio, todas as mudanças que surgem do conflito dos opostos são repugnantes devido à tríplice miséria que acarretam. O que é tríplice miséria? Aí você tem que entender qual que é o contexto que eles colocaram. Aí depois você pega o próximo. O sofrimento que ainda não chegou pode ser evitado. No fenômeno observador-observado, encontra-se a causa do sofrimento que pode ser evitado. E aí, às vezes, você vai ler o livro, você não vai entender muito do livro. Então, você precisa realmente contextualizar e pegar esse livro explicado, para ficar um pouquinho mais fácil para você entender. Agora, uma coisa que precisa ficar muito clara para a gente é que existe diferença entre Ashtanga Yoga e Ashtanga Vinyasa Yoga. Olha só. Ashtanga Yoga eu acabei de explicar. Ashta, 8. Anga, membro ou passo. Então, os 8 passos do yoga. Isso é esse livro que foi escrito por Patanjali, o primeiro livro de yoga. Daqui a pouco a gente vai ler quem foi Patanjali. E a gente tem o que a gente chama também de Ashtanga Vinyasa Yoga. Ashtanga Vinyasa Yoga é uma linha do yoga. Por exemplo, na casa Shanti, a gente pratica Tantra Yoga, Hatha Yoga. Né? Mas existe uma linha chamada Ashtanga Vinyasa Yoga, que é essa série aqui que vocês estão vendo, onde o praticante pratica 5 Suryas Namaskar A, 5 Suryas Namaskar B, depois tem as posturas de pé, as de equilíbrio, de fortalecimento, as de flexibilidade, as posturas invertidas e de meditação. Isso aqui o praticante faz todos os dias a mesma sequência. Isso chama Ashtanga Vinyasa Yoga. E quando ele já estiver fazendo toda a sequência perfeitinha, é todo dia, tá? Todos os dias a mesma sequência, exceto nos dias de lua cheia. Quando ele já está fazendo toda essa sequência direitinho, ele vai passar para a segunda série, né? A segunda série do Ashtanga Vinyasa Yoga. São coisas muito diferentes. Pode ser que você conheça alguém que pratica Ashtanga Vinyasa Yoga, que é essa série aqui, mas que não pratica yoga, porque não pratica os 8 passos. Então, para ser considerado yoga, a pessoa tem que praticar os 8 passos. E à medida que a gente vai conversando aqui, e esse é um conteúdo que eu já falo pra caramba sobre ele, talvez você já viu essa aula inteira, mas à medida que a gente vai conversando, a gente vai identificando as nossas falhas, onde que a gente pode melhorar na prática. Então, se você, durante o tempo que a gente está aqui batendo papo, conversando, se você identificar assim, eu não faço isso não, então você tem que começar a fazer, se você quer continuar no caminho do yoga ali, rumo aos seus objetivos, tá? E aí tem uma curiosidade, né? Já que esse livro foi escrito há tantos e tantos e tantos anos atrás, quem escreveu esse livro?
Existem muitas versões, muitas histórias que se contam, inclusive mitológicas, que contam sobre quem foi Patanjali. E eu gostaria que alguém de vocês liberasse o microfone para ler aqui para mim, para a gente conhecer um pouquinho da história de Patanjali, contextualizar e depois entrar nos 8 passos. Quem gostaria de ler, que está com o microfone bem legal aí? Só liberar o microfone. Eu sei que a tela não travou, não. A pessoa fica lá parada, ah, não, eu não posso porque minha tela travou. Travou não, vamos lá, libera o microfone e leia pra gente. Vou ler, então. Tá me ouvindo? Sim. Muito pouco se sabe sobre a vida e a obra de Patanjali. Existem 3 obras que vão assinadas por esse nome, mas que provavelmente foram criadas por autores distintos. Ainda uma dessas obras é um trabalho de medicina, outra é um comentário sobre a gramática sânscrita de Panini, e o terceiro são os Sutras do Yoga. A poesia popular, no entanto, estabeleceu para ele uma biografia mítica que reproduzimos abaixo. Há variações diversas dessa lenda, mas o núcleo da história permanece sempre igual. Então, vamos observar uma coisa, e cada um acredita no que quiser, tá? Cada um é livre para acreditar o que quiser. Patanjali pode ter sido um cara muito sábio, e se ele foi um cara muito sábio, ele escreveu os livros de medicina, os livros de yoga e os livros de sânscrito, de gramática. Então imagina que ele deveria saber muito, ele precisa saber muito. Outras pessoas falam não, que existem vários Patanjalis. Várias pessoas que escreveram, que colocaram os seus nomes de Patanjali. Outras ainda falam que é um grupo de pensadores. Eles escreviam esses livros juntos e escreviam Patanjali, assinavam com Patanjali, seria o nome do grupo. Cada um acredita no que quer aí, tá? Mas aí a gente tem a parte aí mitológica. Silvia, pode continuar? Uma yogini chamada Gonika, que vivia no noroeste da Índia Antiga, território hoje pertencente ao Afeganistão, era uma grande mestra do yoga. Seu maior desejo era poder transmitir sua sabedoria para um filho, mas não havia se casado e estava muito idosa para sonhar em ter um marido. Todos os dias ela elevava preces aos deuses, pedindo por um filho para que se cumprisse seu papel na vida. Enquanto isso, no céu, o deus serpente que encarna o infinito, chamado Ananta, o mesmo que serve de apoio para o deus Narayana, meditava sobre seu imenso poder, mas num certo momento sentiu-se incapaz de sustentar o peso de Narayana, enquanto este assistia à dança mística de Shiva Nataraja. Narayana explicou a Ananta que se tornara mais poderoso e mais difícil de se carregar. Deixa eu acompanhar aqui com o cursor que fica mais rápido. Narayana explicou a Ananta que se tornara mais poderoso e mais difícil de se carregar em razão de estar praticando yoga naquele momento. Ananta ficou impressionado, mas também ficou triste por jamais ter encontrado um mestre que lhe ministrasse os segredos do yoga. A partir de então, Ananta ansiava por nascer como ser humano para desfrutar da felicidade de ser iniciado no yoga. Compadecido do sofrimento de Ananta e de Gonika, o grande deus Brahma extraiu uma centelha de Ananta, com o formato de uma serpente de fogo, que caiu do céu diretamente dentro das mãos de Gonika, convertendo-se instantaneamente em um belo rapaz que se prostrou aos pés da velha senhora, pedindo por sua iniciação. Gonika deu a ele o nome de Patanjali, porque o verbo pat significa cair, como ele havia caído do céu. E Anjali é o nome da mudra em que as mãos juntas em concha acompanham as preces, representando a súplica humilde, como ela mesma as tinha para receber o miraculoso filho. A iconografia representa Patanjali com a metade inferior do corpo em formato de serpente enrolada
com 3 voltas, e dotado de 4 braços, dos quais 2 estão com as mãos juntas na Mudra Anjali, e as outras 2 mãos seguram uma concha, mão esquerda, e um disco, o chakram, na mão direita. Acima de sua cabeça e saindo de sua coluna vertebral, uma serpente de 7 cabeças se posiciona como um dossel protetor. Variações dessa história apresentam o famoso gramático Panini, cuja obra definiu o que se conhece como sânscrito clássico, como sendo seu pai terrestre, talvez para conciliar o yogi como um gramático de mesmo nome, Patanjali, que alguns autores acreditam ser a mesma pessoa. Patanjali é muito reverenciado no sul da Índia, onde se acredita que passou a maior parte de sua vida. Obrigado, Silvia. Então a gente vai entendendo que esse livro, né, o primeiro livro sobre yoga, os Yoga Sutras, além de não ser um livro de muito fácil entendimento, se ele não for contextualizado, a história de quem escreveu também é bem complexa, né? Que a gente tem essas versões aí. Existem outras versões, por exemplo, que Gonika, ela ia todos os dias no templo e aí ela ficava nas imagens dos deuses, pedindo para que ela tivesse um filho, e ela já era bem idosa, e um certo dia uma cobrinha subiu no meio das mãos dela e ela entendeu que aquilo era o filho, né? E ela começa a cuidar e depois ele vira Patanjali, né? Então existem muitas versões sobre essa história. Mas o fato é que o primeiro livro, então, é os Yoga Sutras, são chamados de Patanjali. Sutra significa pequeno ensinamento. Yoga, a gente já sabe que é união, né? Então, pequenos ensinamentos para a união da sua mente com a mente cósmica escrita por Patanjali. Aqui no quadro, a gente consegue ver, então, a imagem, né, igual foi falado ali. Que a Silvia olhou para a gente, ele é representado com 4 mãos. Aqui nessa imagem está representado por 2. Eu achei importante essa imagem, porque é uma imagem clássica indiana. Mas então esse gesto que a gente faz em frente às mãos, a gente acabou de entender, né, que é o Anjali Mudra, ou seja, caído do céu. Quando a gente faz as nossas preces, a gente entoa mantra, o início da aula, a gente sempre faz esse gesto. Então não é à toa, né, é ali para Patanjali, né? E as outras mãos, quando ele apresenta, geralmente segura uma concha, que a concha representa, né, quando você vai falar com Deus, você sopra, e o chakram, representando mesmo a roda do karma, a roda da vida, ou até das nossas energias. Então, existem várias representações. Aqui ele está com 5 cobras, às vezes com 7, mas geralmente ele é representado metade do corpo como humano e metade do corpo como cobra, dando 3 voltas. E o 3 tem algumas representações também, mas isso aí a gente entra em detalhe no curso de formação. Acho que hoje aqui o importante é a gente entender a filosofia do yoga, os 8 passos, como aplicar na nossa vida e, claro, contextualizar conforme a gente está fazendo, né? E guarda que Ashtanga Yoga é diferente de Ashtanga Vinyasa Yoga. Ashtanga Vinyasa Yoga é uma linha do yoga. Ashtanga Yoga é o que todo mundo precisa praticar. Qualquer linha que você pratique de yoga, se você não estiver fazendo o Ashtanga Yoga, você não está fazendo yoga. Você está fazendo ginástica, você está fazendo outras coisas, mas você não está fazendo yoga, tá? O Ashtanga tem que estar presente. E aí, aqui então estão os 8 passos do yoga, que é o que estão naquela tabelinha que eu criei para passar para vocês. O primeiro passo chama Yama, e ele se divide em 5. O segundo chama Niyama, se divide em 5. O terceiro chama Asana. O quarto, Pranayama. O quinto, Pratyahara. O sexto, Dharana. O sétimo, Dhyana. E o oitavo, Samadhi. Então a gente vê que definitivamente yoga não é uma ginástica. A parte física entra praticamente nessa parte aqui, ó, no asana, no 3. O restante é tudo postura perante a vida. E eu coloco aqui que ele é como uma escadinha, né? É tipo um joguinho de videogame quando a gente vai jogando. Você vai fazendo cada fase para você chegar na 8ª fase. O objetivo do yoga, então, é que a gente chegue nesse estado de samadhi. Só que aqui você não faz cada fase separada. Ah, hoje eu vou praticar asanas, amanhã eu vou praticar pranayama, depois de amanhã eu faço pratyahara. Seria ótimo, né? Olha que a ideia que vem na cabeça. Ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí na próxima segunda eu já estou em samadhi. Isso não vai acontecer dessa maneira, tá? Então, tipo, é uma prática constante que a gente vai fazendo todos os dias, a gente faz um pouquinho. E por isso a importância dessa tabelinha que eu estou propondo para vocês fazerem aí durante um mês. Agora a gente vai ver, então,
um pouquinho de cada um. Se alguém tiver dúvida, os microfones estão liberados, o bate-papo também está liberado. Só para eu ver aqui quem está com a câmera aberta. O que foi falado aqui até agora é novidade para alguém? Não. Todo mundo já conhece. Maravilha. Esse é o objetivo. Mila, você ficou muito quietinha, mas eu sei que você já conhece, você já ouviu bastante isso aí, né? Muito bem. Então agora a gente vai falar então sobre cada passo. E aí, Mas é sempre bom relembrar, né, Afonso? sempre bom, Mila, porque cada vez. Porque é só assim que vai entrando mesmo no nosso consciente, né? Porque senão a gente fica só sabendo no subconsciente ou ali no inativo, né? E Então é às legal vezes, essa repetição, porque a gente vai conseguindo ver conscientemente o que que a gente está fazendo, como você comentou, o que que a gente não está fazendo e pode fazer, pode começar a fazer, né? É bem onde, legal. onde que a gente consegue melhorar mesmo a nossa prática, né? Porque às vezes, o Camila está falando, é muito válido também. Às vezes você não faz, porque tem quanta coisa que a gente aprende e a gente esquece, né? E aí depois, em algum momento, pum, aquilo ali te lembra e aí você vai e se conecta, né? É muita Gente, informação diariamente, né, que a gente recebe de tudo. muita coisa, muita coisa. E aí eu queria até que vocês começassem a pensar, enquanto estiver falando sobre cada passo aí, se você marcaria um X aí hoje ou se não marcaria. Agora a gente já está fazendo isso aqui à noite, mesmo em Portugal está mais tarde ainda, e aí vai ter um momento que você vai pensar, pô, eu fiz um pranayama hoje? Eu pratiquei verdade benevolente hoje? Eu fiz isso hoje? E aí vamos ver aqui no final quem tem mais X. Combinado? Vocês vão marcando aí e a gente vê quem tem mais X, que a gente vai descobrir onde que a gente pode melhorar a nossa prática, tá? Lembrando que não é como julgamento, nem como auto-julgamento. Não é para você ficar conferindo ali com rigidez, mas é para você identificar onde que você precisa melhorar. Porque assim, gente, yoga, a gente que é professor de yoga é assim, a gente vende, quando você vai trazer um aluno, quando eu trouxe vocês para a Casa Chante, a gente vende o que você quer, mas depois a gente te dá o que você precisa. Não tenha dúvida. Eu sei que tem dia que você quer uma aula um pouquinho diferente, mas eu não estou ali para te dar essa aula, eu estou para te dar a aula que você precisa fazer. Tá? Então, à medida que a gente for praticando yamas e niyamas, pega aí um caderninho, vai até no celular mesmo, nós vamos contar quantos X a gente fez aqui, mas não é competição, não. Ao invés de a gente fazer como competição, a gente pode fazer como cooperação. Então, por exemplo, de repente a Adriana fala assim: Ah, eu percebi que eu não estou fazendo pranayama. E aí a gente junta e. Aí, por exemplo, aí a Silvia fala assim: Ah, mas eu fiz pranayama, Adriana. Hoje eu estava em tal lugar e aí eu consegui fazer um exercício de pranayama. E aí talvez vai dando ideias, né? Isso é cooperação, ao invés de ser competição, tá? Vamos ver quanto X. Eu também vou fazer os meus aqui. Vamos ver quanto X eu marco aqui também. Então vamos ver cada passo que a gente tem, tá? Bom, o primeiro passo que Patanjali fala que a gente precisa praticar é chamado de yamas. Yamas é a disciplina moral. É um código de ética do yoga. Na verdade, eu sempre coloco isso, que são virtudes que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa reaprender ou colocar na nossa vida. E virtudes mesmo, porque quando você faz uma virtude, quando você desenvolve na sua vida uma virtude, vai fazer muito bem para você e muito bem para os outros também. Então, são 5 virtudes que você precisa desenvolver na sua vida. A primeira virtude é chamada de ahimsa. Ahimsa é a não violência. Então tá lá, ó, nos slides, não ferir, não prejudicar outros seres por pensamento, palavra ou ação. Observa aqui em pensamento também. Aí você vai pensar aí hoje. Hoje você machucou alguém só de pensar mal da pessoa, desejar alguma coisa. Mesmo que você não falou nada. Mas no yoga, até o que você pensa, você pode ferir outra pessoa. Você pode prejudicar outra pessoa. Então, no final do dia, a gente olha se a gente marca o X nisso ou não, de acordo com aquela tabelinha, tá? Mas esse é o primeiro passo. E aí está lá escrito, né? A pessoa que pratica a rinsa é cercada por uma aura de paz tão grande que até mesmo as férias mais selvagens são domadas. Todas as vezes que eu falo sobre a rinsa, eu não tenho como, por exemplo, não citar alimentação, né? A alimentação é algo que está ali totalmente presente, a rinsa.
que você põe no seu prato, de que maneira que você se alimenta, né? Ahimsa, não violência. Daí a gente vê por que às vezes é mais fácil fazer postura de yoga. E aí você vai falar assim, ah, não, Afonso, vamos brigar com o meu corpo para eu colocar o pé aqui atrás. Eu acho que é mais fácil do que colocar em prática. Mas a ideia é colocar em prática. E, inclusive, falar assim, ó, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo não pensar mal, por exemplo, do meu vizinho que fica ligando um som e tocando pisadinha o dia inteiro. Como é que não pensa mal de uma pessoa dessa? E aí a gente vai começar a tentar entender de que maneira que eu posso mudar. Porque quando você trabalha com a não violência, com a rinça, é o que está escrito ali. A aura de paz vai tomando conta da sua vida. Muitas vezes as coisas que faz você ficar muito nervosa, muito nervoso, com muita raiva, são coisas que até você atrai por estar sendo uma pessoa violenta. Porque lembra daquele pensador que tinha no Brasil, né? Gentileza gera gentileza e violência gera violência. Não tem jeito. E quando a violência começa aqui, ó, na cabeça, nos seus pensamentos, vai gerar violência. Você vai atrair situações de violência. Então, é importante a gente pensar nisso e pensar com toda sinceridade. Hoje, eu pratiquei a não violência? Olha que eu estou falando não violência com os outros, com os animaizinhos, quando eu falo do seu prato de comida, mas eu estou falando também a não violência contra você. Por exemplo, hoje eu já não posso marcar um X, ó. Eu já não posso marcar, porque hoje eu fui um pouco violento comigo, porque hoje tinha o meu horário de alimentação, eu estava com fome, mas eu fiz uma reunião. Essa reunião foi muito prolongada, e sabe quando você já está assim, nossa, eu estou com fome, eu preciso parar de comer, mas eu não posso, mas eu tenho que ficar aqui. Entende? Eu já não posso marcar um X. Porque, às vezes, nós somos violentos com a gente mesmo. A gente pensa mal da gente mesmo, a gente machuca a gente mesmo. Dentro do tapetinho, a gente exige do nosso corpo uma postura que ele não está pronto ainda para praticar. Então, a gente vai observando que a não violência, ela está presente ali o tempo todo. Só uma curiosidade que eu queria contar para vocês e compartilhar com vocês. Quando eu fui para a Índia, eu fiquei em Rishikesh, dentro de um ashram. O ashram era lindo, 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 na beirada do rio Ganges. E a gente escolheu um ashram que tinha muita natureza. E ele tinha como se fosse um chalé para cada pessoa, sabe? Aí tinha uma rede. Foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa você viver a rotina de um ashram, né? No início você acha assim, isso é violência para mim, porque só isso que eles vão me dar de comida, é tipo, eu como mais do que isso vai ser violência, eu vou passar fome nesse lugar. E aí depois você vai vendo que não, que é a quantidade de comida suficiente, você come a quantidade de comida suficiente. Lá a gente acordava 4 horas da manhã, começava a praticar yoga, uma aula de yoga em jejum, o dia todo escuro ainda, 2 horas e meia de aula de yoga. Aí quando saía, quase 6 da manhã, você ia para um ritual do fogo. Aí quando saía desse ritual do fogo, entoando o Triambakam Mantra 108 vezes ao redor de uma fogueira, aí você ia tomar o café da manhã. Aí pensava assim, nossa, esse horário eu já vou estar com muita fome, né? Aí servia para você uma xícarazinha de chá, com um chapati, aquele pãozinho, e se você quisesse tinha um pouquinho de doce de leite para você passar seu chapati, tipo, você pensa, pô, já passou quase um dia inteiro, né? E eu tô morrendo de fome, mas aí você vai vendo que é o suficiente para você. Bom, lá, depois do almoço, você tem algumas horinhas livres. Depende do que você faz, né? Porque cada pessoa faz uma função. Você fica lá, mas você trabalha também, né? Às vezes vai pedir você para lavar os pratos, às vezes para trabalhar na cozinha, servindo ou preparando a comida, às vezes vai pedir você para lavar o chão do templo todos os dias, varrer aqueles pátios enormes, cuidar das plantas, enfim, são muitas funções que a gente faz lá. E aí, cada um vai ser colocado de uma maneira, né? E aí, no meu caso, era no templo, né? Eu tinha que ajudar a varrer o chão do templo. E ótimo, porque era uma coisa que eu fazia rapidinho e depois sobrava um tempo livre. Nesse tempo livre que sobrava, é livre mesmo, você pode fazer o que você quiser. E como é na beirada do rio Ganges, em Rishikesh, vem lá de onde o rio vai derretendo, né? Lá dos Himalaias, e aí tem toda a floresta, e você pode ficar à vontade. E aí tem o pôr do sol, coisa mais linda. E aí eu lembro que eu falava assim, eu vou sair para passear um pouquinho, né? Dar uma volta, molhar meu pé no Rio Ganges um pouquinho, meditar, ficar na natureza. E aí o cara lá do Ashram falava assim, o recepcionista, né? Falava, você vai sair para passear? Vou. Eu falei assim, não vai a pé não, vai de bicicleta, porque de bicicleta você pode ser mais rápido. Eu falei, não, mas eu não estou com pressa, eu quero andar devagarzinho, tranquilo. Aí ele falava, não, tudo bem, mas é porque aqui ao redor tem elefantes, a palavra que eles usavam era essa, tá? Elefantes loucos,
Tem tigres também, que são muito ferozes, e você pode encontrar muitas cobras no seu caminho também. Isso pode ser um pouco perigoso. Se estiver de bicicleta, pode ser que você consiga fugir, mas pode ser que não. E aí eu pensava em Ahimsa, sabe? Eu falava assim, eu quero muito conhecer esses lugares, eu quero muito passear. E nas escrituras falam que se você pratica Ahimsa, você é cercado por uma aura de paz que até as feras mais selvagens são domadas. Mas eu lembrava assim, gente, eu não posso nem pensar mal das pessoas. E muitas vezes no meu dia eu me pego em não violência, praticando a violência através dos pensamentos. Nem que seja assim, essa comida que esse povo serve aqui, isso não é suficiente para mim, sabe? Então, não praticou a rinça. Observa que não é só a não violência, pum, de dar um soco no nariz do outro. Isso também é óbvio que conta, mas é mais sutil. A prática é mais sutil. Por isso que eu volto a falar. Muita gente vai fugir da aula teórica. Porque na hora que chegou no primeiro tópico, vai falar assim, isso não é para mim, não. Só que enquanto você ficar, não é para mim, não, você já está praticando violência contra você. É para você. Você é capaz. E é treino. Assim como um dia você fez a primeira vez a postura da árvore, você não equilibrou e caiu, e hoje você consegue fazer ela muito bem, isso é a mesma coisa. É a mesma maneira. Tá? A rinça é a mesma coisa. O segundo passo da virtude, a segunda virtude que a gente deve colocar para a nossa vida é chamada de satya. Satya é a verdade benevolente. É você assumir um compromisso com você mesmo, que a partir de hoje você fala a verdade. Você só fala a verdade. Lembrando que não existe no yoga mentira benevolente. Eu vou pegar uma mentirinha ali que é só para passar batido disso, é para proteger não sei quem. As escrituras falam que a mentira, mesmo que ela seja com boa intenção, a mentira atrapalha a clareza da vida. Você contou uma mentira, atrapalhou a clareza, atrapalha a simplicidade. Então você vai falar a verdade. E a verdade, se ela machuca ou se ela vai causar confusão, ela não deve ser falada, porque ela não é satya. E aí é aquele grande problema, aquele grande questionamento. Quer um exemplo? Alguém veste uma roupa feia pra caramba. E aí chega para você e fala assim, olha, Afonso, a roupa que eu comprei, o que você achou? Se eu falar assim, olha, tá feio, eu posso machucar a pessoa, porque ela tá toda feliz ali com a roupinha dela, né? Mas se eu falar assim, tá bonito, mas eu não achei, eu tô mentindo, e não existe mentira benevolente. Como é que eu saio dessa situação? Se eu decidir que eu não vou mais falar mentira, como é que a gente sai disso? Gente, isso eu estou falando de um exemplo de roupa. Eu tento buscar os exemplos mais bobos que existem no mundo. Mas a gente sabe as confusões que a gente está na nossa vida e as coisas que a gente precisa falar. E que você sabe que tem coisa que você falar, você vai criar uma confusão em família, por exemplo. Ou uma confusão com os Eu aprendi com vizinhos. você essa. Conta para mim, Eu Adriana. aprendi. Ele errou uma pergunta. Você está se sentindo bem? E Devolva a funciona pergunta. super, super, super. Funciona super. Eu tenho feito isso muito. Às vezes eu falo a verdade, que não é benevolente. Mas quando eu lembro, porque é difícil, né? Às vezes a gente. Que horror. Principalmente com a filha, né? Porque é mais próximo. Mas aí eu ligo, você está bem, você está se sentindo bem? Né? E faço isso, super funciona. É isso. É o que a Adriana falou ali. O exemplo da roupa. A pessoa, o que você achou dessa roupa? E você não quer falar porque você vai machucar a pessoa? Devolve a pergunta. Na verdade, a gente se sente na obrigação de responder tudo que os outros perguntam pra gente, né? Não precisa ser assim. Quando tem a questão da verdade benevolente, não precisa. Se a Silvia virar para mim e falar de repente, o que você achou dessa blusa que eu estou usando e de repente eu não gostei, eu não preciso falar, Silvia, não ficou legal não. Eu devolvo a pergunta para ela. Você está se sentindo bem? Nossa, que legal, que bom que você está se sentindo bem. Sabe aquela enrolada básica? E aí depois, talvez em outro momento, a Silvia veste uma outra roupa, e aí eu falo com ela assim, nossa Silvia, lembra aquela blusa que você usou aquele dia? Você me perguntou se você gostou? Essa aí que você está usando está muito mais bonita. Então a gente vai aprender que a verdade benevolente, a verdade sempre tem que ser dita.
Sempre tem que ter. Mas talvez tenha um momento certo para falar. Talvez não é o momento agora. Talvez eu vou falar uma coisa agora que vai machucar. E também existem formas de falar, né? Então, na verdade, se a Silvia me pergunta, você gostou dessa blusa? Eu não respondo, eu devolvo a pergunta para ela. No fundo, ela já entendeu a minha resposta. Mas ela também entendeu que se eu perguntei para ela, ela está sentindo bem, e ela falou que tá, beleza. E se ela falar assim, ah, não, eu estou um pouco insegura, por isso eu estou pedindo a sua opinião, então troca, Silvia, veste algo que você se sente melhor, entende? Tipo, tem um momento de falar. Então, talvez daqui a alguns dias eu possa falar. Aí tem uma situação muito interessante que uma vez um monge colocou para mim, que foi muito legal. Você está na rua parado, a gente sabe que você gosta de arrastar sari no mercado, né? Aí você está lá na rua, dando uma voltinha, encostado numa esquina, vendo o movimento, né? Praticando sati, não vai, praticando a rinça não vai estar. Quando você para olhar o movimento, na verdade você para pensar mal do povo que está passando ali. É sempre assim que a gente faz, né? Então aí você parou ali para observar o movimento, ver o movimento, e passa uma mulher correndo, chorando. Aí depois passa um cara que acabou de agredir essa mulher e ele fala para você assim: você viu uma mulher passando chorando por aqui? Você não pode falar mentira. Se você falar a verdade, você vai estar entregando onde ela se escondeu. Entende? Então, a verdade, ela precisa ser muito pensada. E existe um momento para colocar. Talvez naquele momento, tal verdade não cabe. Você tem que esperar um pouquinho. E quando você não pode falar a verdade naquele momento, muda a ideia. Devolve a pergunta para a pessoa. É bem melhor. É mais fácil do que inventar uma mentira. As escrituras antigas falam que se você inventa uma história, se você fala uma mentira, você está prejudicando a clareza da vida. E é verdade, né? A gente sabe aí o poder que uma mentira tem de bagunçar a vida de todo mundo. Aí eu volto a falar, né? É mais fácil virar de cabeça para baixo, fazer a postura do escorpião, sei lá o quê. Vai ficar mais fácil, né? Então, a mentira atrapalha a clareza. Então, o segundo é sati, a verdade benevolente. Aí você conta aí se você marcou um X. Essa aí hoje, só hoje, tá? Não estou falando da sua visão hoje. Essa eu posso, porque hoje eu falei a verdade, falei na reunião que eu estava, e é isso, com leveza, com tranquilidade, tá? Terceiro tópico, asteia. Asteia, não roubar. E aí tá falando lá, né? As escrituras falam que as pessoas que desenvolvem a asteia, elas são sempre sustentadas pela vida. Se você não rouba o que é do outro, a vida sempre vai te sustentar. Você nunca vai passar aperto. As coisas não vão faltar para você. Lembrando que o roubo pode ser físico, pode ser intelectual, pode ser só o planejamento do roubo, ou privar alguém do que lhe cabe. A questão ali que eu coloco do troco, né? A pessoa te paga alguma coisa, você paga alguma coisa, a pessoa te volta o troco errado, volta um pouquinho a mais, e aí você fica com aquele valor para você. É considerado roubo. Até porque também você já não praticou a verdade aí, né? Você já ficou com uma coisa que é indevida. Sabe outra coisa que é considerado roubo? Quando eu pego, por exemplo, sei lá, uma música que é de alguém e utilizo ela de forma que não pode ser utilizada. É considerado roubo. Sabe outra coisa que é considerado roubo? Quando você serve um prato de comida assim, ó, dessa altura, come metade e o resto você joga no lixo. Porque a partir do momento que você está desperdiçando algo, estou falando de comida, mas pode ser qualquer coisa, a partir do momento que você está desperdiçando algo, você está fazendo com que falte para outra pessoa. E isso também é considerado roubo. Deu para entender? O roubo não é só o roubo de pegar uma coisinha do outro na hora que não tem ninguém olhando, né? Porque às vezes a gente pensa que é isso, não é não. Se você, até o que você joga fora de comida, você está roubando de alguém. Teve a mais para você e faltou para alguém. O próximo é Brahmacharya. Esse Brahmacharya, ele é um pouquinho assim, de acordo com a linha, a gente pode acabar tendo aí algum entendimento de forma diferente, tá? Mas Brahmacharya é direcionar a energia, permanecer conectado com Brahma, né? Com a consciência cósmica, com Deus. Aí tem muitas linhas que falam que é o celibato.
É você não desperdiçar a energia, e eles consideram que você fazer sexo é um desperdício de energia. Dentro do Tantra, a gente não vê dessa maneira, porque a gente pensa ali que Brahma, a palavra Brahmacharya, Charya significa rotina. Tanto que a gente tem no Ayurveda o Dinacharya. Aqui na Casa Shanti a gente tem até um grupo de estudos sobre o Dinacharya. Então, Charya é rotina. Dinacharya, rotina do dia. Natacharya, rotina da noite. E aí você tem o Brahmacharya, rotina. Brahma é Deus. Então, durante a sua rotina, você não desperdiçar a sua energia. Você direcionar a sua energia para Deus. Lembrando que durante todo o seu dia, o tempo todo você está escolhendo, você está fazendo escolhas, né? O que eu vou comer hoje? Que roupa que eu vou vestir hoje? Hoje eu vou na aula de yoga ou eu vou dormir um pouquinho mais? Hoje, o que mais que a gente escolhe no nosso dia? A gente está escolhendo coisas o dia inteiro. Hoje eu vou na academia, ou eu vou ficar em casa, ou eu vou ficar assistindo Netflix, ou eu vou ler um livro. O tempo todo a gente está escolhendo, né? Fazendo escolhas no dia a dia. Hoje eu vou vir aqui nessa aula de yoga, ou eu vou tomar um pote de sorvete, um açaí. Ah, mas é vegano. Mas... Cara, o tempo todo a gente está fazendo escolhas. E aí no yoga, essa questão aí de você direcionar a energia, é você entender que todas as escolhas que você faz no seu dia, todas as escolhas que você faz no seu dia, eu vou repetir mais uma vez, todas as escolhas que você faz no seu dia. Até quando você vai ao supermercado e você olha 2 sucos de uva, um custa um valor, o outro custa o outro, mas é praticamente a mesma coisa. Até qual que você vai comprar, até isso, você só está escolhendo entre o espiritual e o material. Todas as escolhas que você faz. Então eles falam que o Brahmacharya é você escolher estar conectado com Deus. Então você vai fazer escolhas espirituais, ao invés de fazer escolhas materiais. Eu estou lendo a mensagem aqui, ó, da Cristiana. Afonso, que pena, já não consigo aguentar, tô com sono, preciso dormir, vejo depois da gravação. Esse tema vem mesmo uma boa autora para mim, quero levar esse tema nas minhas aulas para os alunos, mas ainda estava me sentindo insegura, assim, é bom para reforçar esse tema, gratidão. Cristiana, é isso, sem violência contra você. Tá com muito sono, porque lá em Portugal tá muito tarde, vai dormir seu soninho, não tem problema, e depois você assiste. Tá vendo? É a não violência. Isso é não violência. Ela falou, ó, deu para mim, preciso dormir. Tá? Então aí, o Brahmacharya é você fazer escolhas ligadas com Deus. Lembra que eu comecei essa aula de yoga aqui hoje, essa aula de grupo de estudos hoje? Quando eu comecei essa aula, eu falei assim, pessoal, me desculpa porque eu vim de camiseta, porque eu não gosto de vir de camiseta para dar aula para vocês, esse tipo de aula teórica, eu gosto de vir de camisa, mas aqui está fazendo tanto calor que se eu ficar assim, se eu ficar de camisa aqui e com essa quantidade de luz quente em cima de mim, eu vou sentir mal. Então, ou eu estou indo para o espiritual ou eu estou indo para o material. Eu poderia ter ido, não, material, eu quero que as pessoas me vejam bem, com uma camisa mais bonita, não sei o quê, não sei o quê, mas eu não ia estar me sentindo bem. Observe que é um exemplo simples, eu volto no exemplo da roupa, né? Você escolhe uma roupa porque essa roupa te diz algo, te faz bem, você gosta de vestir ela, ou você escolhe uma roupa que é bonito para o outro ver. Você só tá, todas as escolhas que você faz no seu dia a dia, ou é material ou é espiritual. Quando você serve o seu prato de comida, você escolhe o seu prato de comida. Você escolhe a comida que você coloca no prato. Tem a escolha que é material, que talvez é o gostoso, uma batata frita, por exemplo. E tem a escolha que é espiritual. Você fazer uma escolha de algo saudável. Então, o tempo todo você está escolhendo. E existem outras formas de preparar a batata, por exemplo. Então, o tempo todo você está fazendo escolhas entre espiritual e entre material. Todas as dúvidas que você tem na sua vida, todas elas podem ser resolvidas. Todas as dúvidas que você tem na sua vida podem ser resolvidas se você parar e pensar assim: qual é o caminho espiritual e qual é o caminho material dessa questão? Não existe outro caminho. Ou é espiritual ou é material. E aí você é livre para escolher. Você pratica Brahmacharya quando você faz a opção pelo espiritual. Você direciona a energia para o que é espiritual. E aí é o que vai te fazer bem. Deu para entender como é que a gente aplica o Brahmacharya no dia a dia? Ficou claro? Começa a pensar isso na sua vida. Todas as escolhas que você faz, ou você está indo para o material, ou você está indo para o espiritual. Não tem como. Não existe dúvidas diferentes disso. Todas, desde as coisas mais simples até as questões mais complexas e filosóficas da sua vida.
Quando eu dou ali 2 exemplos do suco de uva, os dois, e está com preço diferente. Ou quando você escolhe, né, alguma coisa para você comer. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né, e aí falando, eu, por exemplo, como eu sou vegetariano, eu estou praticando CrossFit, pratiquei algum monte de coisa, eu faço reposição. Eu tomo whey protein. Eu tomo whey protein que é vegano. Agora eu consegui até num preço muito bom. Antes o preço era um pouquinho mais alto. Assim, o mais alto é R$ 120. Dura para um mês. Praticamente substitui, praticamente não, né? Substitui, por exemplo, um copo de leite com Toddy, que eu tomaria há tempos atrás, era isso que eu tomava. Que também é proteína, né? Com açúcar. O whey protein também tem açúcar, né? Difícil achar um totalmente zero. E aí tem o whey protein vegano e tal, ele é um pouquinho mais caro do que o outro whey protein, que é a base do soro de leite. E aí uma pessoa falando comigo assim, nossa, mas esse aqui é caro. Bom, é caro em certa parte, né? Porque aí eu vou escolher pelo espiritual ou pelo material. Eu vou escolher o que é gostoso, o copo de leite com Toddy, que me lembra a minha infância, que eu amava tomar isso. Ou alguma coisa que realmente eu preciso para nutrir o meu corpo agora. Então, às vezes, eu faço uma escolha de uma coisa que é um pouquinho mais caro do que o leite, que também eu teria que comprar várias caixas de leite, e que o leite tem todas as questões aí com a questão animal, né? E eu tenho que fazer um investimento uma vez por mês em 120, R$ 130, e é uma escolha que eu posso fazer atualmente. Mas percebe que até isso, tudo é escolha espiritual ou material. A roupa que você veste, o tipo de cabelo que você corta, né? Eu quero cortar o cabelo bem curtinho porque tá muito calor aqui. Mas não fica bonito para você. Não, mas a questão não é ficar bonito, não é material, é espiritual, é o que eu me sinto bem, é a forma como eu me sinto bem. Então, o tempo todo nós estamos escolhendo entre a espiritualidade e o que é material. Não existe outra escolha na vida. E por último, a última virtude que a gente chama de aparigraha, né? Que é viver Eu com... posso interromper? Por favor, Adriana. Não, é que eu fiquei com uma dúvida aqui. Tem momentos do dia que a gente tem que fazer escolhas materiais, correto? Então, assim, eu nunca vou fazer um X, eu nunca vou conseguir fazer um X, né? Porque, por Mas me dá exemplo, eu um vou atender um exemplo, cliente que Adriana. ele é de um. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou atender um cliente, que é um cliente de um padrão, que se eu for com uma roupa mais simples, que é a que eu me sentiria bem, eu não vou poder atender esse cliente. Então, eu tenho que me vestir para ele se identificar comigo e confiar em mim. Então, eu fiz uma escolha material. Aí, o outro exemplo eu tenho uma moça que eu estou treinando ela, e ela me fez uma carinha que queria que eu fosse no treinamento para ela fazer um atendimento. E aí eu fiz uma escolha espiritual. Eu falei assim, eu sei que eu vou vender se eu for com ela, que eu vou conseguir fazer o negócio, porque eu tenho mais experiência, mas ela precisa aprender. Então ali eu consegui fazer uma escolha que não era material mesmo no trabalho, mas na maior parte eu me percebo fazendo escolhas materiais. Então, observe uma coisa, Adriana. Eu passo muito por isso, igual você falou aí do seu trabalho, né? Talvez você vai lá para o cliente e você não pode vestir, talvez, do jeito que você se sente mais à vontade. Né? Igual eu vou dar uma aula de yoga, eu não Uhum. posso ir de sunga, eu tenho que ir vestir uma roupa. Eu adoraria não nem preocupar com isso, mas eu tenho que vestir uma roupa. Mas perceba que mesmo a roupa que você escolhe quando você vai comprar uma roupa, que você sabe que talvez você tenha um cliente ali que você precisa se vestir de determinada maneira, quando você chega na loja, tem uma roupa que é mais, não sei se é essa palavra que eu poderia usar, tá? Mas que é mais requintada, mas que você gosta mais do que uma outra que não combina com você. Um exemplo que eu posso dar: eu fui chamado para ser padrinho de casamento há um tempo atrás, e foi uma época que eu não queria vestir terno e não queria colocar gravata. Não queria, não queria, não queria e não coloquei. Depois eu participei de um evento lá em Minas Gerais, lá no Parque das Águas, em São Lourenço, Caxambu, São Lourenço, em São Lourenço, e tinha que ir de terno e gravata, e todo mundo tinha que ir de terno e gravata, e eu falei, cara, eu não vou, porque foi uma época que eu não queria vestir essas roupas de jeito, não queria vestir, não me identificava, me incomodava. Eu vesti uma bata indiana muito linda, e fui muito bem recebido, muito bem acolhido, todo mundo comentou, nossa, a roupa tá linda, tá chique, tá não sei o que, tá não sei o que, era uma bata indiana. Então, tipo, mesmo talvez você não vai lá atender o seu cliente com uma roupa indiana, você não vai de camiseta, você não vai. Mas existe uma roupa que você escolheu vestir e que pode ser agradável para você, que pode ser uma escolha espiritual. É claro que talvez naquele momento você pensa assim, eu vesti uma saia, uma camisetinha, uma havaiana e ia para lá atender ele, né? Mas aí ele não vai me receber, né? Ou não vai confiar no trabalho. A gente vê como é que a nossa sociedade é maluca, né? Mas é assim que funciona mesmo. E a gente faz parte da sociedade, então a gente tem que adaptar isso aí para ela. Mas quando eu vou comprar essas roupas para o trabalho e que eu preciso estar ali vestido daquela maneira, aí eu faço a escolha espiritual. Porque pode ter para você uma blusinha que é de determinada maneira
E pode ter outra que você não gosta de forma nenhuma. Mas sempre vai ter alguma que você fala, essa combina comigo, combina com a minha essência, combina com o meu. Então você tem como fazer essas escolhas o tempo todo, mesmo espiritual, mesmo que no dia você queira vestir um biquíni. Mas não, mas peraí, também eu vivo numa sociedade, eu sei onde eu estou indo, o que eu preciso vestir. Mas essa roupa aqui, por exemplo, é uma roupa mais social, mas é uma roupa que me agrada. Eu me sinto bem vestida com ela. Então você faz essa escolha nesse momento. Ok? Beleza. E aí a gente vai para o último, então, que é o aparigraha, que é viver com simplicidade. E aí a gente volta a falar, né, naquela questão, né? Não limitar outras pessoas. Quanto mais coisas eu tenho, mais coisas eu quero, e quanto mais eu tenho, mais eu vou querer, e quanto mais eu tenho, mais eu limito o outro. Lembra um pouquinho do que a gente fala em Asteia, né? Que é não roubar. Agora, viver em simplicidade e vida com simplicidade não significa você não poder ter as suas coisas. Até porque quando a gente estuda os quatro Purusharthas, a gente vê que a nossa alma humana, uma das coisas que a nossa alma quer é prosperidade em todos os níveis da vida, inclusive a prosperidade financeira. Então, viver com simplicidade não significa que você não pode ter uma cama maravilhosa, um telefone maravilhoso, um travesseiro, não sei o quê. Você pode ter essas coisas todas, sabe? Mas você tem simplicidade. Olha um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu acho que vocês não acompanham isso. Eu acompanhei por causa do carnaval, porque eu estava lá no meio. Mas eu vi muitas postagens da Gisele modelo, Gisele Bündchen, no carnaval. Tipo uma blusinha, uma calça jeans, quase nada de maquiagem no rosto. E tipo, é a mulher que poderia colocar o que ela quiser ali, né? Ela poderia estar com aquelas fantasias extremamente simples, aproveitando, e foi mais notícia do que quem estava com a cara toda cheia de coisa. Então, tipo, há como a gente colocar a simplicidade mesmo tendo as coisas. Então, tipo, a gente tem direito, a nossa alma deseja, a gente aprende isso na cultura indiana, na filosofia indiana, a nossa alma, ela quer conforto também, ela merece, né? Porque vem lá de outras vidas, né? Vem. Se ela pudesse contar o que ela já passou, o que a gente já teve que alimentar, né, em outras vidas, por exemplo, onde que a gente já teve que dormir em outras vidas, então a gente pode, e é direito nosso ter, né? Mas também até que ponto? Até que ponto que eu preciso trocar o meu celular todo ano? Até que ponto que eu preciso trocar o meu carro, a minha televisão todo ano? Então, viver com simplicidade não é se limitar, mas também não é limitar o outro. Aqui tem um limite nisso aí. Então, isso é uma virtude que a gente tem que tentar cultivar. Então, esses são os yamas. E aí, vocês vão marcando o X aí. Hoje, como é que foi o seu dia? Como é que foi a sua comida? Como é que foram as suas escolhas, a sua roupa? Teve simplicidade, não teve, teve um momento, ó, narizinho em pé, até nas redes sociais, aqueles stories que posta que não sei o que mostrando o carro. Daí você marca o X ou não, tá? Ah, não, mas eu não saí de carro. Aí fez um chá, né? Fez uma xícara luxuosa com borda de ouro. Tudo bem, não tem problema você ter, não. Só pensa nisso se você não está limitando outra pessoa de ter também, tá? A partir das suas escolhas. Aí a gente entra nos niyamas. Niyamas, então, yamas é as virtudes que a gente tem que desenvolver para a gente, tá? Para a gente relacionar com o outro. Niyamas é para a gente relacionar com a gente mesmo. São 5 virtudes também. É o autocontrole. Então, o primeiro é shaoka. Shaoka significa pureza ou limpeza. Como é que está a sua mente? Você pratica alguma técnica para fazer uma pureza mental? Como é que está o seu corpo? Você toma banho todo dia, escova os dentes, lava o cabelo, limpa todos os buraquinhos do seu corpo. Isso é cultivar a pureza, cultivar a limpeza. Você mora num ambiente limpo, organizado. Como é que está seu guarda-roupa? Abre a gaveta de calcinha, como é que tá? Entende? Essas questões, assim, é você ter a pureza, você ter a limpeza, você ser uma pessoa mais organizada. E aí as escrituras falam que a limpeza, ela está próxima da religiosidade. Lembra quando eu contei para vocês que lá no Ashram, todos os dias tinha que lavar o chão do templo? E aí tinha dia, aquele calor, e eu pensava assim, eu lavei isso aqui ontem, não teve nada aqui, as pessoas entraram descalço, elas sentaram no chão, tipo, tudo descalço. Vai lavar de novo. Vai lavar de novo. Tá? Então, Shaoka é isso, porque quanto mais
limpeza, mais próximo você se aproxima da religiosidade. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim faz muito. E como que quando a gente realmente trabalha a limpeza, estou falando limpeza do ambiente, limpeza do guarda-roupa, limpeza da cozinha, mas também limpeza da nossa mente, limpeza do corpo, como que a gente, por exemplo, você termina de tomar um banho, como é que a gente fica bem, né? A gente se sente bem mesmo quando termina de tomar um banho, ou quando você abre o guarda-roupa, tá tudo organizadinho, as panelas, enfim, né? E só que não é só a limpeza física, né? A limpeza emocional, a limpeza energética, tudo isso você faz através de práticas meditativas, de yoga, né? Limpeza do intestino, através do jejum, tudo isso conta como pureza, como limpeza. Você pratica jejum? Você não pratica? Você come o dia inteiro? Tudo isso você tem que estar olhando. O próximo é chamado de Santosha. Santosha é o contentamento, é a gente tentar ser satisfeito com o que a vida apresenta para a gente parar mesmo com a reclamação, combinar assim com você mesmo, eu não reclamo mais. Não reclama, minha mente é muito reclamona, eu não vou reclamar mais na minha vida. E você começa a se policiar com relação a isso, que a gente tem a tendência a reclamar demais, né? Gente, é muito curioso isso, assim, a gente pensa nos exemplos da vida, nas pessoas que a gente convive, a gente começa a perceber como que as pessoas reclamam, hein? E a gente está no meio disso, com reclamação, né? Talvez você está num lugar super legal, mas está reclamando. Olha hoje, já entrei aqui, já reclamei do calor. Entende? Então, assim, eu já não posso marcar esse X. Então, é tirar mesmo as reclamações. Tirar mesmo. E tentar ser satisfeito com o que a vida apresenta pra gente. Tentar encontrar Ishvara Pranidhana, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Tentar encontrar Deus no que está sendo apresentado agora, né? E nas dificuldades que aparecem. Você tentar ter contentamento. Eu acho que eu compartilhei um pouquinho da minha vida com vocês. Eu sempre compartilho nos stories. Quem fez o desafio, por exemplo, meu pai estava super doente. E aí estava sendo cuidado pelos meus irmãos, eu tendo que ir lá, mas eu estava fazendo desafio, a minha equipe estava em confusão, que ficou na minha cabeça, para o desafio, continua o desafio, vai para meu pai, não vai para meu pai. E aí vem a queixa mesmo, né? Começa a reclamar, tá vendo? Mas por causa disso eu não posso fazer aquilo. Blá, blá, blá. Cara, mas vou parar para pensar. Ele está doente, está sendo cuidado pelos meus irmãos, eu consigo dar uma atenção mesmo de longe. Que bom que hoje existe um telefone que eu posso ver o meu pai, eu posso conversar com ele assim, ó, vendo ele e ele me vendo, mesmo eu não estando lá do lado dele. Então sempre a gente vai ter motivos para agradecer. Sempre. O terceiro etapa, que é desenvolver a disciplina para alcançar Deus. Aí eu coloquei ali, né, que desenvolver a disciplina com certeza melhora a sua vida. Quando a gente começa a ser disciplinado, a gente começa a acreditar nas nossas capacidades. É claro que eu coloquei ali, né? A gente tem que nos desafiar sempre, mas sempre com leveza, para que a disciplina não vire algo muito rígido. O exemplo que eu gosto de citar sempre é você vai e fala assim: ah, eu vou fazer 108 saudações ao sol com a turma. Aí você chega lá, ou o professor te convida, vamos fazer 108 saudações com a turma. Você fala assim: ah, eu não vou não, porque eu não dou conta de fazer 108. Eu dou conta de fazer 15. Beleza, tudo bem, mas eu vou na aula. Eu vou lá. Vocês veem um exemplo aqui de algumas pessoas que frequentam a Casa Shanti, que agora não estão aqui, mas que às vezes entram no final das aulas de quarta-feira e falam assim: professor, hoje eu não pratiquei não, porque eu não estou me sentindo muito bem, eu fui no médico, estou com tendinite, estou com não sei o quê, mas eu entrei aqui para assistir a aula. Então, tipo, isso é disciplina, sabe? Você se desafia a assumir um compromisso, né? Mas com leveza. Ó, eu não consigo fazer isso, mas eu vou até ali. Eu não consigo fazer 108 saudações ao sol, mas eu posso me desafiar a fazer 20. E aí depois eu paro, mas eu vou na aula. Então disciplina é para tudo. Disciplina é porque você come, porque você escolhe. A gente teve uma aula no desafio aí sobre disciplina, né? E é uma das grandes dificuldades de todo mundo. E sem disciplina a gente não alcança, não tem jeito. Tem que ter disciplina. Eu estava dando uma aula aí, ó, a Silvia estava lá no curso de formação de instrutores, e a gente falou sobre o sistema nervoso central. E eu falei como que é através da repetição que você cria novas sinapses. Ou seja, é através da repetição mesmo, de fazer um movimento, de desenvolver uma disciplina, que você muda a sua forma de pensar.
muda o padrão fisiológico do seu cérebro. A forma como o seu cérebro interpreta as coisas. E disciplina, no início, exige esforço, autoesforço. Mas depois o cérebro muda. E aquilo que era muito pesado já ficou tranquilo de fazer. Então é uma coisa que a gente precisa desenvolver. E eu não estou falando de autoajuda, não. Eu estou falando de a nível anatômico. Quando você faz uma coisa nova, você desenvolve uma nova sinapse. Mas às vezes ela fica muito fraquinha. Hoje você acordou 6 horas da manhã. Você aprendeu que isso é legal. 10 para 6 você levantou. Aí foi lá. Aí na outra semana você foi de novo. Você está criando uma sinapse. Daqui a pouco o seu corpo acostuma. A nível fisiológico muda. Mas você só consegue alterar alguma coisa com disciplina. Sem disciplina não dá. Agora com a nutrição, por exemplo, é o grande desafio das pessoas que eu tenho visto. A pessoa se não tiver disciplina, ela não vai mudar o que ela precisa mudar. Seja mudar a taxa de um exame que está alterado, seja mudar o corpo dela, não muda. Se não tiver disciplina, não tem mudança. E quando você tem disciplina, você muda a nível fisiológico. Você muda o funcionamento do cérebro. Você cria novas sinapses ali. No começo é difícil, mas precisa insistir. Você precisa acreditar que você é capaz. E não tem como ninguém fazer por você. Não tem jeito. Por exemplo, talvez tenhamos exemplo aqui de gente que veio para aula de yoga e no início pensava, nossa senhora, e agora não fica sem. O corpo pede. Eu não viajo sem um tapete de yoga, porque chega um momento que se eu não fizer uns alongamentos, uns asanas, meu corpo pede, já acostumou. Já há um nível fisiológico que precisa. Eu, por exemplo, eu preciso ficar em silêncio. Pelo menos 2 minutos do dia. Eu preciso sentar e ficar em silêncio, porque eu já criei isso. Isso já existe na minha rotina. No início era bem difícil, né? Então a disciplina chama tapa. Depois é swadhyaya, que é o autoestudo. E aí você pode tanto ler um livro, você pode fazer atividades, por exemplo, de autoconhecimento. Você pode até ler o seu horóscopo por todos os dias, mas pensar assim, é verdade, está acontecendo. É você se estudar. Isso é assim mesmo. A lua está influenciando em tal emoção. Eu estou me sentindo assim de acordo com o que está acontecendo. Isso é autoestudo. Através da meditação, através da prática de yoga. Aí eu coloquei ali, você pode refletir sobre uma leitura sagrada, de repente uma frase que alguém postou nos stories, alguma coisa que você gostou muito. Você pode ouvir um podcast que te ensine algo. Você pode ouvir uma palestra, qualquer ferramenta que promova o seu autoconhecimento. Pode ler uma leitura sagrada, pode entrar lá no YouTube e coloca aí Bhagavad Gita, e-book não, como é que chama? Em MP3 lá, e você vai ouvir. Então, assim, todos os dias você tem que tirar... Mila, pode falar. O grupo de estudos vale? O grupo de estudos vale. Então você já pode marcar um X que hoje você praticou. Então vale. Então tudo, assim. Por exemplo, você vai fazer uma aula de yoga. Se você fez uma prática de yoga lá com o professor, você se estudou, porque você se observou. Então você já pode marcar um X, tá? Mas é muito interessante que a gente sempre tenha algum livro. Eu agora eu tô com esse aqui, meu livrinho de cabeceira. Tipo, eu leio os livros de romance, que eu adoro. Agora eu tô com esse aqui, que é Meditações para a Noite. Eu até postei nos stories hoje, né? Quando o tema não é muito polêmico, eu posto. Eu venho aqui e leio uma frase, um trechinho do livro. Isso já é considerado autoestudo, swadhyaya, né? Mas tem que ser, não adianta também você ler só o romance, né? Tem que ser alguma coisa que você vai fazer terapia, fazer análise, fazer mapa astral, fazer um grupo de estudos, conforme a gente está fazendo, igual a Mila citou. Tudo isso é considerado autoestudo. Vou ler, fazer uma leitura mesmo. E por último, de niyamas, a gente tem Shwara Pranidhana. Shwara Pranidhana é você encontrar Deus em tudo. Então, desenvolver a sua devoção. Lembra, eu falo isso na aula, né? Quando eu falo, tem um dos pujas que eu faço, que eu falo assim, através desses pujas, nós desenvolvemos, nós nos aprofundamos na cultura indiana e na cultura tântrica, despertando em nós Shwara Pranidhana, a capacidade de doar, reverenciar. Você já deve ter feito aula comigo que eu falo nisso, né? Encontrar Deus em todas as coisas, em todas as situações que te acontecem. Isso é Ishwara Pranidhana. Você encontrar Deus
quando as coisas boas acontecem e quando as coisas não tão boas acontecem também, você encontrar um caminho de espiritualidade. Isso é Ishvara Pranidhana, nem que seja entendendo assim, olha, isso aqui está me fazendo sofrer hoje, mas a partir disso aqui eu estou aprendendo uma coisa muito legal para o meu desenvolvimento. É difícil pensar isso quando a gente está sofrendo, mas é possível. Assim como os outros passos. É difícil, mas é possível. Por isso que a gente sempre precisa fazer um retiro espiritual, pelo menos um retiro por ano. É muito importante fazer um retiro por ano, porque às vezes quando a gente vai ler isso aí tudo, a gente vai lendo esses passos, a gente fala assim, nossa, é muito difícil praticar yoga. Mas quando você faz um retiro, você vê que é possível. Se você faz um dia, você consegue fazer mais de um dia. Então o retiro mostra isso pra gente. Aliás, esse ano, a gente sempre faz, né, aqui na Casa Shanti, o nosso retiro anual. Geralmente dura um dia, né, o dia inteiro. E esse ano a minha ideia é que a gente faça um final de semana de retiro online. Aquela programação que eu passo para vocês. Todo mundo aqui já fez retiro com a gente? Tem alguém que não fez? Faz assim, quem nunca fez o retiro online. A Silvia, a Kátia. Cristina. Já. Beleza. A Ângela levantou a mãozinha lá. Ó. Muito bem. O que a gente vai fazer? A minha ideia esse ano é a gente fazer um final de semana de retiro. É porque o retiro espiritual, ele mostra pra gente que é possível colocar em prática os ensinamentos do yoga, tá? Então, Ishvara Pranidhana é essa capacidade de encontrar Deus. Eu uso o mantra Bhavanam Kevalam, e para mim é um mantra. Eu até coloquei ele aqui atrás também, nesse passo do Brahmacharya, né? Que é você encontrar Deus em tudo, mas ele cabe muito bem no Ishvara Pranidhana. Bhavanam Kevalam significa tudo é amor, tudo é Deus, tudo é amor divino. Então, em algum momento do seu dia, você se conecta com esse mantra. Coloca ele tocar. No YouTube tem várias versões. Na Casa Shanti a gente tem uma meditação dinâmica. Que se você nunca fez, faça. Já está gravado para você lá nas meditações dinâmicas. Que a gente faz uma dança, né, que chama Lalita Marmita, que é uma dança com esse mantra Bhavanam Kevalam. É uma meditação dinâmica que é muito bonita. Está gravado lá para vocês. Então, é você conectar e você entender que tudo é Deus. Tudo é amor divino. Tudo é amor divino. Fica mais fácil da gente colocar Deus aí em todas as coisas, tá? Encontrar Ele. Bom, esses são os yamas e os niyamas. São os dois primeiros passos. São 8 passos que a gente tem para marcar X ali, né? O terceiro passo são os asanas. Os Yoga Sutras, os livros do yoga, falam que existem 3 asanas, né? Que são 3 posturas para você sentar para meditar. Mas a prática dos asanas é todo dia você praticar um pouquinho. Ah, mas hoje, de repente, eu não tive tempo para fazer uma aula completa, mas então eu vou sentar em Siddhasana, ou em Sukhasana, ou em Padmasana, uma das posturas de meditação. Eu vou sentar numa dessas posturas, que já é um asana, e vou praticar um pouquinho de meditação. Você já pode considerar que você fez um asana. A asana, então, são as posturas psicofísicas. Fez asanas hoje? Marca um X. Não fez? Não marca. O quarto passo é o pranayama, que é a regulação da bioenergia do corpo através da respiração. Então, é o momento que você traz mais prana para a sua vida. Ah, hoje eu não fiz nenhuma técnica de respiração do yoga, mas eu prestei atenção na minha respiração. Só de você prestar atenção na respiração, a gente já considera que é um pranayama. Lembra que no Ayurveda está escrito aí, a gente fala que as nossas narinas são as portas da nossa mente. Então a gente precisa jogar a consciência. Mila? Aquela respiração que agora eu esqueci o nome, né? Que é o nervosismo do ao vivo que a gente faz que você sempre fala, quem conhece pode fazer me deu um branco agora. Ujjayi. Isso. Essa é válida como pranayama? É válida. É válida. Tá? Ujjayi é respiração vitoriosa, que a gente... como se a gente fosse embaçar um vidro, mas a gente fica com os lábios fechados, fazendo um barulhinho aqui na garganta. É válido como pranayama. Tá? E aí, de repente, você fala assim, hoje nem o Ujjayi eu fiz. Não fiz. Mas eu vou deitar agora para dormir. E aí, quando eu dormir, eu vou observar qual narina que está entrando e saindo mais ar. Eu vou respirar um pouquinho tranquilo até dormir. Já é considerado um pranayama.
Aí você pode deixar o X marcado se você for praticar antes de dormir, tá? Depois vem o quinto passo, que é o Pratyahara. Pratyahara é a retirada dos sentidos. Como é que é isso? Quando você está em processo de meditação, você retira mesmo os sentidos, né? Quais são? A gente tem os 5 sentidos: os olhos, o nariz, boca, o ouvido. 1, 2, 3, 4, 5. A pele, né? Então você tem os 5 sentidos e durante o dia, em algum momento do dia, você utilizou esses sentidos. É só para você perceber assim, ó, eles estão funcionando, mas eles não estão comandando tudo aqui. Ah, eu acho que eu não usei os sentidos, não. Pô, em algum momento, você degustou alguma comidinha? Você sentiu o cheiro do que você foi comer? Você foi tomar banho? Você colocou a mão assim, deixou a sua pele sentir a temperatura da água, até onde está agradável para você? Você entende? A roupa que você veste tem uma textura legal? Você passou um creme vegano, de óleo essencial, gostoso na sua pele, você sentiu aquele cheirinho, teve um toque aveludado, sabe essas coisas assim que a gente faz, né? Para ir preenchendo, ou seja, você observou os seus sentidos, você escolheu o que você quis assistir hoje. Você pegou, por exemplo, lá uma série para assistir na Netflix que é muito violenta. O que você ouviu? Que você escolheu para ouvir de música no dia de hoje? Ou a conversa que você escolheu ter ou ouvir de outra pessoa? Para onde você direcionou os seus olhos? Entende? Gente, é muito lindo quando você começa a colocar isso no seu dia a dia. Porque você vai vendo que muita coisa é escolha e é entre o material e entre o espiritual. O tempo todo a gente está fazendo essas escolhas. E aí, de que maneira que você utilizou. Só quem já perdeu um dos sentidos é que talvez possa falar da falta que ele faz. Mila, É, porque eu fiquei em dúvida se você puder repetir, porque aqui está escrito retirada dos sentidos, e pelo que você explicou, eu entendi mais como prestar atenção nos sentidos. Eu não sei se eu perdi alguma partezinha. não, muito Se- interessante, porque é o seguinte: quando você vai para o próximo passo, que é a concentração, você vai retirar a atenção dos sentidos. Só que como os nossos sentidos estão captando informações o tempo todo, durante o dia, é interessante você observá-los, você perceber que eles estão funcionando. Então você vai medir a temperatura da água do chuveiro que para você é agradável, que é confortável. Você vai escolher talvez um sabonete pelo cheiro, né? E aí você vai ali vendo o que faz bem para sua pele e tal, o cheirinho, aquela sensação, tudo isso você está prestando atenção. E aí você entende que aquilo está funcionando. Para retirar os sentidos, eu primeiro preciso tomar consciência deles funcionando, porque senão a gente fica com eles. Então, durante o dia, eu tomo consciência. E durante a aula de yoga, eu pratico o pratyahara, porque eu só consigo retirar eles quando eu entendo que eles estão funcionando de forma correta, tá? Então, o pratyahara mesmo, você vai praticar na hora que você vai fazer uma aula de yoga. Aí o incenso que o professor está usando não te interessa naquele momento. Porque o que interessa é a sua presença ali. O que os sentidos estão captando não interessa se a sala está com fragrância de baunilha com lavanda. Tipo, não faz diferença para você naquele momento, tá? Depois a gente entra em dharana, que é a concentração. Então você pode concentrar na sua respiração, você já está fazendo pranayama. Entende? Você já faz 2 passos de uma vez. Você pode fazer um yoga nidra, guiado, um relaxamento, prestando atenção. Você pode prestar atenção num grupo de estudos, como a gente está fazendo aqui agora. Eu sei que tem muitas informações chegando para você junto com o que eu estou falando. Eu sei que na casa de você, da sua casa, talvez tenha um barulho, talvez esteja muito calor, talvez esteja fazendo muito frio. Seus sentidos estão captando um monte de informação. Só que você está direcionando tudo agora para o que a gente está falando aqui, para prestar atenção. Ou seja, você está trabalhando dharana. Você está concentrando. Melhor vai ser, pode marcar um X aí quem está aqui. Melhor vai ser se você sentar em meditação um pouquinho em algum momento do dia, né? Exercitar o dharana. Ou ler um livro. Observa que um passo ele é praticamente colado com outro passo.
E aí você pode marcar um X se você fez algum exercício de concentração, fez uma postura de equilíbrio, prestou atenção, por exemplo, você concentrou hoje, você hoje percebeu que tem um passarinho que canta diferente perto da sua janela. Isso é concentração, isso é dharana. Hoje você ouviu uma música e você percebeu que tem um som de guitarra que é um pouquinho mais forte. Isso é dharana. Hoje você percebeu que o vento estava mais forte. Você concentrou em algum momento nisso. Então, o tempo todo você pode exercitar a dharana. Esse passo, geralmente, a gente pratica, né? Depois, o próximo vem dhyana, que é meditação. E aí, muitas pessoas, realmente, como eu sempre explico, elas ficam em dharana. Elas não conseguem praticar a meditação, né? Porque a meditação é quando a gente encontra a nossa essência verdadeira. E aí existem muitas técnicas para isso, mas muitas pessoas ficam no dharana. A vida inteira ficam no dharana. Elas ficam sentadas e aí elas esperam, por exemplo, que um professor guie para que ela visualize uma energia dourada, como o nascer do sol, se aproximando. Visualize, sinta e perceba essa energia se aproximando, envolvendo todo o seu corpo físico. Isso não é meditação. Isso ainda é dharana. Isso é concentração. Eu estou pedindo para você visualizar. Eu estou retirando os seus sentidos de outras coisas e estou trazendo a sua atenção para a dharana. Mas isso ainda não é meditação. E meditação também não é não pensar em nada. Meditação é estar presente. Por isso que a gente fala que você pode praticar meditação em qualquer momento. Você pode, por exemplo, hoje, eu fiz um almoço para mim, eu vou até marcar um X. Que hoje eu fiz um almoço, que eu contei para vocês que eu fiquei na reunião até tarde. Aí eu ultrapassei meu horário de almoçar. Aí depois, em compensação, eu fiz uma salada que eu amo, que tem folhas, tem frutas, tem castanhas. E aí eu falei, eu mereço comer essa comidinha gostosa. Eu coloquei numa cumbuquinha assim de pedra-sabão que eu tenho. E aí comi aquilo assim, completamente presente, no sabor, na textura, que aquilo estava nutrindo o meu corpo. É a meditação. É estar no aqui e agora. É estar no momento presente. Então, eu observo que eu preciso do dharana. Eu preciso desenvolver dharana. Eu preciso, na verdade, do pratyahara. Retirar os sentidos e concentrar em outra coisa que é dharana. Porque é a concentração que vai me levar para dhyana. Que eu prestar atenção, eu concentrar em alguma coisa por alguns minutinhos que seja durante o meu dia. E depois, no final, a gente tem o samadhi, que é o último passo, que é a união, que é a descoberta que não existe fronteira entre a divindade e você. A gente fala que é o ápice, né? Você alcança ali a iluminação. E aí, é o que eu coloquei ali como pergunta. Todo mundo que está aqui, a gente não é iluminado ainda. Nós não somos pessoas iluminadas. Se a gente fosse, a gente precisava estar aqui, né? E tem alguns livros budistas que falam que quando uma pessoa ilumina, todos os seres viventes também se iluminam juntos. Então, olha a importância da gente trabalhar aí para que as pessoas pratiquem yoga, porque se um ilumina, ilumina todo mundo junto. Então, você ainda não é uma pessoa iluminada, mas existem características de uma pessoa iluminada que você pode adotar na sua vida. Por mais que você ainda não tenha atingido o samadhi. Você é uma pessoa gentil, você pratica gentileza, você vê as outras pessoas como semelhantes, com seus próprios desafios, você consegue amar incondicionalmente, você é uma pessoa amorosa. Tudo isso são características de pessoas que já estão ali, no que a gente chama de samadhi, né, na iluminação. Então, por mais que a gente ainda não tenha chegado, tem características que a gente pode tentar aplicar na nossa vida. Então, esses são os 8 passos. E aí, na tabelinha que eu mostrei para vocês, que eu preparei para vocês, vou me enviar no Telegram, que é essa aqui. Então, você vai vir aqui e vai lá. Hoje é dia 23. Aí você vai vir aqui, deixa eu afastar para cá. Eu já ia falar tão mineirês, que eu fiquei uns dias em Minas, eu já ia falar assim, deixa eu arredar essa câmera para o lado de cá, que lá a gente fala arreda, né? E aí você vem aqui, ó, não violência, pratiquei hoje, marco um X, não pratiquei, não marco nada. E aí você vai preenchendo, ó, coloquei em português para ficar fácil, não violência, verdade benevolente, não roubar, direcionei a minha energia, simplicidade, pureza, limpeza, contentamento, disciplina, autoestudo, devoção, posturas, respiração, 5 sentidos, você prestou atenção em algum momento, concentração, meditação, coloquei a palavra gentileza aqui para representar o samadhi.
E coloquei aqui outros. Então, eu coloquei alimentação, pensando em mim, tá? Alimentação, mantras, alguma hora do dia, nem que seja o Babanando que valão, eu entoei. Se eu entoei, eu marco X. Se eu não entoei, eu não marco. E aqui, depois eu vou ver no final do mês o que eu preciso melhorar. Então, a minha proposta é que hoje a gente saia daqui, né, com essa tabelinha. Amanhã você imprime isso. Você vai começar no final da noite, durante um mês. Aceita o desafio aí, ó. Vocês gostam de desafio, né? Durante um mês, marca o X no que você fez, com toda a sinceridade do mundo. Marca o X no que você conseguiu. E aí, no nosso próximo grupo de estudos, que vai ser a última quinta-feira do mês de março, a gente traz a nossa fichinha preenchida e aí a gente vai falar. Olha, eu percebi que devoção eu não estou tendo. E aí a gente vai conversar sobre isso e ver o que eu posso fazer para melhorar. Porque aí sim você vai estar praticando yoga. Observa que só de você parar à noite, parar um pouquinho para concentrar em lembrar do seu dia e preencher a tabela, você já pode marcar o autoestudo, entende? Você já pode marcar a concentração. Não é para você ser rígido com você. É para você aprender onde, com todo o amor do mundo, que você pode melhorar, para ser uma pessoa melhor do que você é. Aí qual que é a minha proposta? No próximo mês eu trago a tabela de novo, mas aí ela não vai estar mais em português. Ela vai estar com os nomezinhos em sânscrito. Aqui vai estar escrito asana, aqui pranayama, aqui pratyahara, aqui dharana, aqui dhyana, para você aos pouquinhos ir aprendendo essas palavrinhas aí. Mas o importante é você saber em português. Mais importante do que saber em sânscrito. Agora, antes da gente finalizar, eu gostaria que vocês liberassem o microfone e falassem o que vocês vão, a partir da aula que a gente teve, o que vocês vão colocar aqui, ó, nesse outros? O que veio na cabeça assim, nossa, eu preciso melhorar tal coisa, que vocês preencheriam aqui, no outros? Ninguém vai preencher nada? Rosa, acho que é a humildade, porque eu não estou lembrando de nada. Então, Eu ia falar dormir no horário e acordar no horário. dormir no horário e acordar no Mas horário. talvez entra como disciplina já, né? Entra como disciplina, mas talvez tipo assim, dentro da disciplina, Mila, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. Porque talvez a pessoa pense assim, eu já sou uma pessoa disciplinada, por exemplo, para os asanas. Eu já sou disciplinado para alimentação. Você quer ver uma outra coisa que a gente pode colocar aí? Beber água. Talvez você pense, pô, eu já sou disciplinado para tal coisa, mas eu não tomo quantidade de água, eu não acordo no horário certo. Então, não tem problema especificar. Igual a gente colocou aqui, autoestudo. Aí você pensa assim, todos os dias eu faço alguma coisinha, eu me olho, mas de repente você pode colocar ler a página de um livro. Já está lá no autoestudo, mas é uma coisa que vai te ajudar ainda mais. Ok? Deixa eu ver que tem mensagem aqui no bate-papo. Beber água será o meu, a Adriana está falando, né? Às vezes a gente esquece, né? E aí, a gente vai começar a aprender. E pode ser até assim, uma coisa que eu quero resolver, eu tenho um cachorro. Eu quero passear com o meu cachorro todos os dias. Dê 2 minutinhos de passeio com o meu cachorrinho. Aí você coloca lá, passear com o meu cachorro. Qualquer coisa que vai fazer você ser melhor, você ficar melhor, você se sentir melhor, você pode preencher ali, colocar como tópico, ok? Falei pra caramba, né? Quase 2 horas aqui. Mas deu para entender um pouquinho que yoga vai muito além das posturas. Yoga vai além dos asanas. É um caminho espiritual. É uma disciplina. É uma prática. É uma técnica. Né? E vai muito além das posturas. Kátia, você ia perguntar alguma coisa? Ia comentar alguma coisa? Na verdade, sobre esses outros é que quando a gente aprendeu todos os yamas e niyamas, ah, ele acaba entrando também na parte de simplicidade. Eu não estou morando agora no Brasil de novo. Eu já tinha voltado para o Brasil, voltei de novo para o Japão e de,
da outra vez, quando eu estava aqui, vivi muitos anos aqui, eu trabalhei muito com brasileiro e agora eu estou trabalhando diretamente só com japonês. E aí uma das coisas que eu estou aprendendo com eles, assim, que eu tive bastante contato, estou tendo muito contato com eles agora, é a forma com que eles sempre falam assim, e é da educação deles, assim, entra na parte de simplicidade, de Ah, quando como a que vai? A gente tá gente acabando. é, Tá, gente. nunca ser superior, assim, sabe? Querer sempre assim, então, sempre dizer assim que você não sabe tudo, não conhece tudo, então sempre usam muitas palavras que, vamos dizer assim, que eu nunca sei, nunca sei de tudo, assim, sabe? Então, para mim, agora que eu estou trabalhando direto com eles, eu estou aprendendo até palavras em japonês mesmo, para mostrar essa simplicidade, assim, sabe? De que eu não sou, é, não sei tudo, então, quando eu vou trabalhar com eles, assim, não é bem isso, assim, ai, não, nossa, você fala muito bem japonês, por exemplo, assim, né? Eles falam muito isso para mim, principalmente porque eu sou totalmente estrangeira. Então, antigamente, eu às vezes falava assim, não eu estou me esforçando. Mas hoje em dia eu já sempre falo assim, não, eu preciso aprender um pouquinho mais, eu sempre quero saber um pouquinho mais, sabe? Sempre querendo me rebaixar um pouquinho mais, sabe? E é uma coisa que muitas vezes, às vezes, conforme a gente fala, a gente quer se achar um pouco mais superior. E eu estou tentando mudar essa forma de falar, assim, sabe? Forma de agir. Eu acho bem interessante. Mas aí eu acho que não entra, né, nessa outro, sabe? Mas e sim na parte dos yamas. É isso aí. Com certeza, Kátia. E até essa questão, né, quando você fala também que a gente tem uma questão aí, talvez da gente se achar superior, da gente pensar muito, eu sou dono da verdade, eu sei, e a gente se colocar nessa que não, eu posso aprender, eu tenho muita coisa para aprender ainda. Eu reconheço que eu sei, eu reconheço que eu já estudei, mas eu sempre tenho mais coisas para aprender. Entra muito até a nossa questão do nosso ego mesmo, né? Qualquer coisa que vocês vão identificando, vocês podem colocar aí no outro. A Suzana está falando, por exemplo, dar atenção e tempo aos outros, é algo que pode colocar lá como outros, né? Então, assim, qualquer coisa que a gente possa perceber que pode nos melhorar enquanto ser humano, melhorar o nosso relacionamento, a gente pode preencher aí nessa parte dos outros. Eu sempre gosto de deixar isso aí livre. E pode pensar nisso também como uma meta semanal, mensal, né? Você pode falar assim, esse mês eu quero assistir um documentário. Esse mês, por exemplo, eu vou me dedicar a ouvir podcasts sobre espiritualidade. Esse mês eu vou me dedicar a estudar japonês, por exemplo. E aí você pode colocar ali, é uma coisa que vai te fazer bem, né? Não tem nada a ver com yoga, estudar japonês. Tem, você vai estar exercitando a sua concentração, o seu aprendizado, vai estar criando novas sinapses, você tem que ter disciplina. Então a gente vai vendo que tudo faz parte da prática, né? Quando a gente para analisar dessa maneira. Ok? Dúvidas? A Mila fez assim. Acho que são dúvidas que a gente tem que pensar depois sozinho, não sei. Porque na verdade é muita coisa. E aí a gente vai entendendo o que eu falei lá no início da aula. Pode falar, Mila. É que você falou tudo ok? Ou vocês entenderam? Então eu fiz assim. Aí, alguma dúvida? Então acho que deu um delay Ó, na lá na imagem. Índia, lá na Índia, Mila, tem um movimento com a cabeça que eu aprendi, que eu gosto muito, e que pode, a Suzana está mostrando, que pode até usar ali para o que a Kátia estava falando, né? Que é quando a pessoa fala assim, teologia, e aí fala assim, nossa, você fala muito bem. O que que significa? Vai de acordo com a sua consciência, né? Tipo assim, não é sim, não é não, é assim. Vai de acordo com a sua consciência, você que sabe, você que escolhe, né? A Eliane está dando outro exemplo ali, que pode preencher lá, né? Falar menos, ouvir mais. Sim, geral, da aula vai ficar gravada, tá? Então são coisas que vocês podem ir preenchendo ali, né? Na fichinha de vocês. E é estudar. Estudar, começar a praticar. E aí, só para finalizar aqui a aula, então, é a gente pensar, né, que às vezes
É muito mais fácil. Você abrir seu tapetinho de yoga, tá olhando assim porque o meu tá aberto, porque hoje eu ainda tenho que subir em cima dele um pouquinho ainda, sabe? Para poder marcar X ali, eu ainda tenho que subir um pouquinho ali em cima dele. Então, às vezes você abre o seu tapetinho de yoga, faz um monte de coisa lá, fica suado, fica alongado, fica forte, enrola e vai para casa. É mais fácil. Você virar de cabeça para baixo, colocar a cabeça aqui atrás, fazer a perna aqui atrás da cabeça, fazer um monte de coisa, do que você adotar realmente os 8 passos. Mas quando a gente vai olhando para os 8 passos, a gente vê que é o necessário, porque é isso que muda a sua vida. O yoga, quando a gente vê lá que o yoga muda a vida das pessoas, muda, é quando você pratica yoga. Não é quando você só faz asanas, faz a ginástica. Agora você percebe que o bom professor, ele te coloca a fazer isso tudo que está aí nos 8 passos em cima do tapete. Você fala da não violência, você presta atenção, você estuda, você entoa mantra, você faz respiração, você faz tudo dentro do seu tapetinho. Agora, o professor pode ir até aí com você, mas ele não pode ir além. O além é você que tem que fazer, é a sua consciência. Aí hoje eu estudei, hoje eu estava estudando um outro texto muito legal que falava sobre mestres. A importância que é de você ter um mestre. Eu não sou mestre, tá? Eu não sou mestre. Mas a importância de você ter um mestre. Eles falam que o mestre, o exemplo que ele dá, é o mestre e o discípulo. É igual você ter uma borboleta e uma lagarta. Se a borboleta fala com a lagarta assim, ó, um dia você vai ser igual a mim. E ela perguntar assim, como? Ela não tem jeito de explicar como. Mas a lagarta vai entender que um dia a borboleta foi igual a ela. E em algum momento isso vai acontecer, essa transformação. Como que acontece? Ela não sabe, mas ela tem um exemplo ali. Então, quando você tem um mestre, você vê que é possível. Então, você escolhe uma pessoa, por exemplo, que para você serve como referência da prática. E aí você vai aplicando aquilo ali no dia a dia. E focando. Eu vou nesse caminho. É isso que me faz bem. É difícil, mas é possível. Se tem outra pessoa que faz, por que que eu não consigo fazer? Por que que na minha vida não é possível? Aí vai vir as reclamações. Aí a gente já vê que já é um passo que não está sendo cumprido quando você começa a reclamar. Ah, para mim não é possível porque eu tenho uma rotina, porque não sei o quê, porque eu tenho não sei quantos filhos, porque eu tenho não sei o quê para fazer. Não é assim, né? Não dá para a gente fazer. Ok? Bom, nós vamos finalizar o grupo então. Lembrando que esse ano a gente vai ter o próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda, porque aí eu quero que vocês tragam as tabelinhas preenchidas com X ou toda em branco, a gente vai ver como é que o que está acontecendo, tirar as dúvidas de vocês, vai ser o próximo encontro. E esse ano a gente inicia também o estudo do Bhagavad Gita, aqui no nosso grupo de estudos, tá? Então a gente vai começar a estudar, mas vamos com calma que a gente vai chegar lá, tá? A gente ainda tem, eu até queria falar isso, porque eu sei que eu já prometi o Bhagavad Gita, mas tem um outro livro de Ayurveda que a gente já começou a estudar. Se eu não me engano, faltam 2 capítulos para a gente finalizar. Eu pensei em, de repente, a gente finaliza ele e depois a gente entra com o Bhagavad Gita, porque a gente tem um ano, quase um ano aí pela frente, tem muito tempo para a gente poder estudar. E o Bhagavad Gita, se for o caso, a gente estende ele pela frente, não tem problema, tá? A gente vai introduzir ele esse ano ainda. Combinado? Pessoal, vou finalizar então. Agradeço a presença de vocês, vai estar gravado. Quem precisar repetir. E a tabelinha eu vou liberar lá no grupo do Telegram para vocês. Tá bom? Boa noite. Shanti. Namastê. Obrigado, viu? Essa aula eu subo amanhã, que ela vai ficar processando agora. Amanhã já fica lá na plataforma para vocês. Boa noite, obrigado pela participação de vocês. Sabe, quem está aqui realmente está praticando yoga. Não está praticando só asanas. A gente tem um interesse a mais aí. E cada um tem o seu tempo e está tudo certo. Boa noite, gente. Até mais.